Paz, povo abençoado. Estamos mais uma vez reunidos para o Invencível Podcast. É uma alegria receber cada um de vocês aqui, que nós possamos crescer, aprender, melhorar para a vida e para viver os projetos de Deus na nossa história. E hoje eu estou aqui com duas figuras abençoadoras, gente fina, gente inteligente, gente crente, gente cheia de conhecimento para compartilhar aos nossos corações. Estamos aqui com o pastor Tony e também com o pastor Alexandre Almeida. Deixa eu começar as apresentações aqui por esse carioca catarinense que hoje mora em Catarioca. Catarioca, que hoje mora em Blumenau, Santa Catarina. E pastor Tony é professor de Antigo Testamento, né? Mas se apresenta um pouquinho falando rapidamente. Esposa, filhos, a sua trajetória de professor acadêmico e assim por diante. O nome, na verdade, é o Toniel, né? Martins Teixeira. Tony é um nome de infância. Nome de guerra. Casado com a Liana Márcia, pai do Otoniel Filho, Samuel, Daniele, e hoje tem uma quarta filha, que é a Júlia, que é a esposa do Samuel. Tô esperando também aí mais uma filha e mais um filho, né? Tá meio difícil, mas vai chegar lá. E sou crente desde sempre, né? É que a gente chama de um berço cristão. Comecei a ler aos meus 8 anos, mas resolvi então trilhar o caminho do conhecimento, da teologia, a partir de 1999. Foi quando eu sentei numa sala, fiz uma graduação, depois fiz um mestrado em teologia bíblica do Antigo Testamento, e hoje, na verdade, como eu sempre digo, a minha vida roda em torno do púlpito e da sala. Praticamente o que eu sou, eu não me vejo em outra realidade a não ser essa hoje. Muito bem. Alexandre de Almeida, pastor Alexandre, coordenador de discipulado. Fala um pouquinho da sua vida e trajetória. Eu sou Alexandre, sou casado com a mulher mais maravilhosa do mundo, né? A Daniele. Já fez uma Esposa. média aí, né? Chegar em casa já bem, né? Já me prejudicou. Nós estamos casados há uma década, temos um filho maravilhoso chamado Uri. Eu sou natural de Goiânia. Na verdade, eu não sou natural de Goiânia, eu minto sempre isso. Eu sou natural de Itaberaí, Goiás, no interior de Goiás. E nunca quis atuar de forma direta no ministério, nunca foi uma coisa que na minha infância assim me cativou, me emocionou. O ministério para mim não foi uma realidade, não foi um sonho, né? Diferente de muitas pessoas que sonham em atuar na igreja, atuar no ministério, eu nunca tive esse sonho, eu vivi essa realidade, eu vi essa realidade concretizada na minha vida, né? E a partir disso, a minha primeira formação foi como piloto de avião, não deu certo, Deus tinha rotas diferentes para minha vida, né? E fiz o CTM. Depois do CTM, fiz uma licenciatura em filosofia, fiz uma pós-graduação em leitura e escrita, uma pós-graduação em edição de texto, e hoje eu trabalho tanto na igreja quanto na produção textual, como editor. Minha vida gira também em torno da sala de aula, do púlpito, e tem um plus, gira em torno da produção de texto, em torno de um computador, né? E em torno também de polêmicas, né? De brigas na internet. Gosta de entrar nas É polêmicazinhas. do sangue, né, cara? Você mostra que você tá vivo. Sangue goiano. Claro, cara, mostra que você tá vivo. Coisa boa. Eu me sinto. Idade também, pra você chegar na minha, você vai mais devagar, mais. Já não é, Isso, já não quer brigar por qualquer Não, coisa. por qualquer coisa. Prefiro ouvir mais do que falar. É o Fervor da tempo, é o idade. tempo, é o fervor. Mas, gente, que alegria receber vocês aqui hoje no Invencível Podcast. E a nossa proposta nesse podcast hoje é pegar essas duas mentes brilhantes que já produziram também muito conteúdo sobre Êxodo, a escravidão no Egito, libertação de Israel, a pessoa do libertador Moisés, e a gente aprendeu um pouco mais sobre isso. O Alexandre ele escreveu um tempo atrás uma revista sobre o deserto e a igreja, falando desse paralelismo entre essas duas histórias e fazendo, claro, um entrelaçamento entre elas. Explique para nós como que nasceu essa visão de você compreender que
aquilo que aconteceu na libertação de Israel do êxodo também é uma realidade do que aconteceu com a igreja. A ideia inicial, na verdade, essa ideia nasceu de uma conversa com o Tony, né? A gente conversou depois de uma reunião de obreiros. Eu tinha esse desejo, não sabia como dividir. Cheguei para ele e falei assim: cara, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu preciso dividir o Êxodo em 13 partes. O Tony olhou assim para mim e falou assim: cara, eu vou pensar. E aí, nesse processo, enquanto ele estava pensando, eu falei: vou começar a escrever, né? E veio a ideia de trabalhar nesse paralelo, né? Como de forma refratária, né? A vida a vida no deserto, essa saída, essa peregrinação, essa consolidação, porque assim, até então não é a nação de Israel, são os filhos de Abraão, né? Sim. Até o Egito eram 70 pessoas, era um clã, era um protótipo ainda, né? No deserto, não, no Egito, que isso foi se avolumando, se concretizando, até ser os quase 1 milhão de pessoas, depois mais de 1 milhão de pessoas, contando com as mulheres e com as crianças. E nesse mergulhar dentro do tema, veio o aprofundamento, e eu vi que a igreja, ela vive um processo de deserto. Não nesse sentido genérico que a gente às vezes costuma trabalhar, né? Achando que pegando exemplos e entendendo o deserto como algo ruim. Não. A igreja, ela vive uma peregrinação extremamente refratária em relação às vivências que o povo de Israel tinha. Cultura, né? Processo Cultura. cultural, processo de aprofundamento, de abandonar essa herança, essa cultura do mundo em prol de uma nova cultura, né? Não é um esvaziamento pelo esvaziamento, é um esvaziamento para o preenchimento, né? Você é esvaziado de uma cultura egípcia para o preenchimento de uma cultura, primeiro, semítica e depois bíblica, né? Depois, que é algo novo para eles. Então a ideia surgiu disso, de pegar esse princípio, essas vivências relatadas em minúcias no deserto e aplicá-la à igreja. Não só aplicá-la, mas identificar qual estágio que nós estamos nessa caminhada. Uhum. Que nós estamos em algum desses estágios, ou em Cades Barneia, ou em Mara, ou passando o Mar de Juncos, mas todo cristão está num estágio desse, né? O que a gente poderia pensar, né, aí você me passou aquelas primeiras duas lições para dar uma lida, e aí, como eu te falei, é, o deserto, na verdade, ele tem que ser visto a partir de uma cultura. Por isso que é extremamente interessante, não só por uma questão teológica, é uma implantação da cultura do deserto. O que que era a cultura do deserto? Era desnaturalizar aquele povo. Era fazer um esvaziamento do que eles tinham recebido, herança cultural dos deuses, tudo que você pode catalogar como produto egípcio, eles precisavam se livrar. Uhum. Então, o deserto, ele é fundamental. Até porque eu tenho o seguinte, eu tenho um ambiente extremamente distante de todas as culturas. Não teria um lugar melhor para Deus trabalhar. Sim. Perfeito. Eu tenho um ambiente extremamente Deserto. aberto. Hermético, né? Exatamente, extremamente aberto. E uma coisa que me chama a atenção, ô pastor Tony, é justamente quando eu já tive algumas vezes no Cairo, naquela região ali, tive que, né, ir para o deserto do Sinai, né? Ali você está do lado do Nilo, ali tem fertilidade, né? Ali tem o verde. Você vai para o meio do nada, sem rio, né? Sem floresta, é dependência de Deus, né? Dependência. Então, algumas coisas estavam sendo introduzidas. Primeiro era ter um ambiente extremamente aberto, onde eles não teriam mais acesso a nenhum tipo de cultura, até porque o problema é desnaturalizá-lo, que para entrar em Canaã era extremamente necessário entrar sem nada. Só abrindo para reforçar a partir do texto bíblico, a gente às vezes olha para esse primeiro e segundo capítulo do Êxodo e acha que o povo de Israel era um alienígena dentro do Egito. Não. Tanto que quando Moisés chega em Midian, a primeira referência que Zípora e as filhas de Reuel têm é de que um egípcio nos auxiliou, Isso aí. porque ele era a cultura Era egípcia. paramentada, né? Então, quando Deus os leva para aquele ambiente, era realmente um ambiente de desconstrução total. Então, dependência de Deus, cuidado. Na verdade, todas as coisas que ali acontecem, todas as narrativas daquela diegese ali que acontece, é na verdade um projeto de desconstrução. Por isso que é extremamente significativo você pensar enquanto igreja.
Porque, na verdade, mesmo as pessoas que vêm de uma origem, como eu, né, já vem de uma origem extremamente, vamos chamar uma origem evangelical, Uhum. você já carrega. Imagina pessoas que vêm de fora. Então, é extremamente necessário esse paralelo, né, da cultura, a introdução da cultura do deserto, que, na verdade, é uma desconstrução para todo mundo, inclusive para Moisés. Uhum. Inclusive para Moisés. Moisés experimenta. Moisés é talvez o mais geracional de todos os personagens Uma da tríade de Bíblia. 40 anos. Ele é uma trinca. Porque ele tem primeiro 40, os primeiros 40 anos são de egípcio, os próximos 40 anos são de pastor em Midian, Nômade beduíno. nome de beduíno, como eu chamo de brinco, sempre chutador de pedra, dava mais topada, na verdade, do que conseguia caminhar pelo aquele ambiente, né, a geografia. E agora ele recebe uma proposta de Deus, enquanto todo mundo está pensando em parar, que seria dentro de uma visão atual, quando você está pensando de descanso, vou me aposentar, Deus convida ele para uma grande jornada de mais uma geração, Tá. mais de 40 anos, para que ele pudesse introduzir toda essa moçada lá. Imagina. Ok, então é possível a gente fazer esse paralelo, deserto, igreja, saída do Egito. Eu vou então tentar voltar um pouco para a gente seguir passo a passo, né? O Alexandre pontuou a questão, poxa, né, lá o patriarca Jacó chega lá no Egito, porque o filho José agora é governador, em torno de 70 e poucas pessoas, né? É interessante, qual o mistério disso, ô pastor Tony, de que a promessa de Abraão, que seria pai de multidão, como a estrela do céu, como a areia do mar, acontece lá dentro do Egito. Ah, é um mistério de Deus isso, né? E na verdade, pouco se sabe dizer, né? Na verdade, os textos não são claros, porque há uma Porque Abraão lacuna. vai ver essa grande E há uma multidão. lacuna do final da chegada em Gósen. O que a gente consegue entender é que, na verdade, já começa uma desconstrução, porque eles chegam em Gósen como pastores, e logo eles vão se tornar agricultores. Então já acontece ali uma coisa assim que, na verdade, o que mais chama a atenção Depois naquele momento, construtores, né? depois construtores, que na verdade a gente percebe que de pastor, de agricultor para construtor, o passo era ser escravo. Sim. Construtor nada mais é do que um escravo. Escravo. E aí você percebe que, na verdade, aquele ambiente ali era o melhor lugar do Egito, era do crescente fértil do Nilo, lugar super top para ele. Ali era a Foz, né? A Os Foz do avós, Nilo. tudo perfeito. Só que você percebe que Deus, lógico, você for olhar isso por uma presciência, tudo está determinado, é uma questão de tempo para que tudo isso aconteça. Mas você fazendo uma leitura, você não consegue realmente tematizar, explicar por que que existe uma lacuna tão grande entre a chegada de Jacó com seus filhos até o momento em que Deus se manifesta outra vez nas primeiras páginas do Êxodo. Você tem um texto que ele é muito enigmático, né? Você tem um hiato de um versículo para o outro, que é aqui, ó, o versículo 6 para o versículo 7 do primeiro capítulo. Primeiro, os 5 primeiros capítulos do Êxodo é uma descrição, é, uma, é um rememorar de onde eles estavam. Sabe quando começa um seriado? O que aconteceu até aqui? É isso que são os 5 primeiros capítulos. O que aconteceu até aqui? Que vai contar e tal. E você tem um novo momento onde fala do falecimento de José, né? Versículo 6. Capítulo 1, versículo 6, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Isso aí, é o hiato. E já pro versículo 7, você tem 400 anos de história. De um versículo para o outro. E o povo que tinha ali, né? Israel tinha um dos seus que era governador. E de repente, quando vai mostrar para frente, já é escravo, todo o povo é A escravo. falta de compreensão desse texto passa justamente por entender esses dois versículos, a compreensão completa do êxodo, porque você tem o anúncio da morte de José, aí você tem o versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aí entra o que você falou, do cumprimento da herança, da promessa de Abraão. Os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Olha só. De um versículo para o outro, você tem 200 anos de história. 2 séculos passados. E o que se percebe é que exatamente o ambiente de fortalecimento. Às vezes, quando eu faço uma leitura exatamente desses pequenos textos que, de um versículo para o outro, você tem 200 anos, 400 anos de ato, que você percebe que, mesmo não tendo uma explicação, essa ausência
de uma narrativa histórica que nos ambiente, é você ver como que esse povo foi fortalecido. Na verdade, era assim, olhando para uma perspectiva de vida atual, sendo forjado para ser verdadeiramente povo de Deus. Sim. Era ser forjado. Não era para ficar, terem nascido em meio a um ambiente tranquilo, não. Eles foram criados realmente num ambiente Tem gente que acha, contrário. tem gente que acha que o deserto é um acidente de Deus, né? O Egito é um acidente de Deus, né? Muitas pessoas entendem isso, já começa na aplicação para a nossa vida em relação à igreja. Tem muito cristão que entende os problemas e, consequentemente, o povo. Daí a gente vai ler o texto bíblico, a gente acha que a escravidão, a entrada no Egito foi um acidente, foi um momento, um lapso onde Deus cochilou e aconteceu. Não. Então, aquilo ali que foi anunciado em Abraão. Uhum. Os teus filhos Isso. serão escravos até dar o tempo onde a malignidade dos cananitas vão se avolumar e eu vou ter uma justa justificativa para tirar eles da terra. É. Porque você vê que a escravidão no Egito é muito profundo. Porque, primeiro, foi um processo de amadurecimento que você falou, fundamental. Se o povo era ruim, já passado pelo Egito, pela escravidão, imagina se não tivesse passado. Aí aquele povo ia ser virado no giraia. Por isso que você precisa entender o seguinte, quase sempre, as nossas leituras, as nossas mensagens, a gente vai fixar a jornada, a cultura do deserto por conta de Números 13. Sempre, tá? Sim. Lógico, eu concordo, o texto é claro, Deus sentenciou aquela geração por conta do episódio, mas você tem que lembrar Dos situar o povo, né? isso, Dos espias, dos né? espias. É o Você tem episódio que dos lembrar o espias. seguinte, olha, se eles levaram 40 anos para poder desconstruir tudo aquilo, você acha que eles teriam capacidade, condição de entrar em Canaã em 40 dias? Nunca. Claro, Deus poderia fazer o que quiser, mas a gente trabalha exatamente dentro de uma perspectiva extremamente ordeira. Deus não atropela. Deus não mexe com um animal doméstico. Isso aí, Nós não somos animais domésticos de Deus, né? isso aí. Ele vai. Então você olha o seguinte: os caras. Aí tá, passa. Tá, vamos situar o assentamento, o sedentarismo, 30 anos. Aí você vai lá na campanha de Siquém. Tá, você entendeu? Tá, chegou, desceu de Cades Barneia, acamparam ali em Moabe. Moisés vai para o Nebo, ele Se despede se do povo. despede do povo, se despede da história, fecha o fascículo da sua vida. Josué assume, atravessa o Jordão e começa a conquista. Umas armadas, outras por rendição. Tá. Só que no capítulo 23 e 24, na famosa Assembleia de Siquém, que dá em média entre os historiadores aí entre 25 e 30 anos, você já tem um Josué extremamente preocupado, já tipo assim, fazer uma leitura do futuro, de esse pessoal vai se perder. Olha, eu não sei a quem vocês vão servir. Se aos deuses que fica, dos seus pais, ou eu e minha casa serão seu. Aquilo ali é lindo falando num culto de família. Mas vai isso contra todo mundo no meio de um povo. E vai fazer uma leitura realmente, vai tentar entender esse pronunciamento a partir de Josué, sendo quem ele foi, Sim. vivendo o que ele viveu. Na idade que ele tá. Ele tinha uma preocupação, ele sabia o seguinte, meu irmão, tudo que Deus fez, que era uma ideia de desnaturalizar, né, a ideia da aula, pô, tudo isso, na verdade o deserto é a pedagogia da desnaturalização. Eu vou tirar tudo que vocês receberam e tiveram e herdaram do Egito. Ó, falando nessa ideia que o pessoal da tecnologia conhece bem, formatado. Eles foram formatados na cultura do deserto Uhum. para inserir tudo, porque os 613 códigos que ali estão inseridos em Levítico, todas a ideia de sacrifício, tudo aquilo ali acontecia de uma forma ordeira, era no dia a dia. Parece assim, porque às vezes você vê a pessoa falando a respeito, parece, mas aí um dia fechou os olhos, abriu, moçada, chega aí. Ó, eu tenho Baixou desse 613 download. novas normas para vocês obedecer. Não, eram sazonais. Porque eles estavam sendo organizados, eles estavam sendo curados, eles estavam sendo preparados para o assentamento. Só que 30 anos depois, da morte, por exemplo, aí alguém vai dizer que é 30 de Josué, mas uns 30 depois da morte dele, os juízes nascem exatamente como? E Ambiente de faziam o que desordem. era mal aos olhos do Senhor. Quer dizer, Sim. parece que tudo se perdeu. Imagina se eles não tivessem sido preparados na cultura do deserto. Sabe que. Por que esse paralelismo é tão importante? A gente acha que o deserto é um ambiente para novo crente ou para desviado.
A gente acha que o Egito é um ambiente de. Porque Pessoal de mundo, né? é o mundo. Quando você Sim. estava no Egito, cara, o crente. Se você pega, por exemplo, Deuteronômio, é muito engraçado, agora fazendo uma análise da escrita, né? Uma análise técnica do perfil redator. Você tem, parece que é outra pessoa. Literalmente é muito diferente a estrutura narrativa, o enfoque narrativo, o enfoque de lei pedagógico, Levíticos e Números Pro e de Deuteronômio. Deuteronômio. Muito diferente. Por quê? Porque você tem a idade, o tempo, a necessidade e um detalhe. Deus ele sabe que o ser humano ele vive nesse processo O que a gente cíclico. entende? Deus transmitiu a Moisés, do capítulo 19 de Êxodo, né, que é ali o chamado Código das Alianças, até chegar em Deuteronômio, que a gente vai ter ali o Código das Alianças e depois Levítico chamado de Código das Leis de Santidade, ou Código de Santidade. Deus transmitiu para Moisés. E Moisés transmitiu ao povo. Agora, quando você faz uma leitura de Deuteronômio, você percebe que é Moisés transmitindo ao povo. Ele está fazendo uma leitura daquilo. É É como como se se Moisés fosse. fosse um expositor, né? Isso, O é pregador como se o expositor. advogado entende bem isso. Ele pega um código lá, Sim. código comentado. Uhum. Tem um código que tem só as leis e tem um código comentado. Deuteronômio, verdadeiramente, é a lei. É a única que nós temos. E ele é um código comentado. Ali não é Deus transmitindo o Não é povo. mais um É ambiente onde Moisés vai na tenda da congregação, baixa o fogo, baixa a fumaça e tá só Moisés e Deus. Aí Moisés sabe, ó, gente, Deus me comunicou ali Isso. agora. Não, ele tá fazendo uma exposição, ele tá pregando. Isso. E ele tem, exatamente, ele faz uma leitura exatamente de tudo que ele viveu. Por isso Deuteronômio é extremamente diferente. Que é o único livro da lei, realmente. Ó. Se nós formos classificar o Pentateuco como Torá, é Deuteronômio. Os Ok. outros são narrativas São históricas. exposições e É, narrativas. históricas. É um esboço, né? É uma diegese, né? Quando o cara fala dele mesmo ou fala de alguém. É, Só deixa eu tentar voltar um pouquinho aqui. Vocês viram, né? Se deixar esses dois aqui, né? As mentes dos camaradas tá num nível assim que eles já têm todo o panorama, todo o contexto, tá? Mas eu quero voltar um pouco, então. Hum. Nação de Israel, né? Está ali dentro do Egito, cresce exponencialmente, se tornam escravos, né? E a gente sabe ali do nascimento de Moisés e tal. Queria voltar um pouco na figura do Moisés, né? A figura do Moisés, porque Moisés se torna, de fato, uma das figuras mais importantes da Bíblia, né? E é chamado ali por Deus como libertador. Teve os 40 anos ali de preparo na cultura egípcia, né? Depois foi para o deserto, fugido, muito tempo no deserto pastoreando rebanho. De repente, esse camarada que estava lá no meio do gado, no meio de cabra, não sei o que ele pastoreava, né, recebe o chamado de Deus. Interessante que ele mesmo vai dizer: não, eu não quero isso para mim. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre Moisés, sobre essa figura, esse projeto de Deus na vida desse camarada e a importância de Moisés. assim, eu começando aqui, só fazer um abre alas para ficar claro, né? Às vezes algumas pessoas acham que Moisés era ignorante, né? Tem algumas pessoas que olham, por exemplo, Êxodo 3, Êxodo 4, Moisés negando o chamado, e Moisés falando, porque eu sou pesado de língua, né? E acha que Moisés era um turrão, um homem burro. Pelo contrário. Alguns dizem que ele é gago. Essas são todas especulações que não na Na verdade, prova na real não verdade, se aquela testa. expressão de Moisés ali é uma negativa. Ele está dizendo assim, já passei Desculpa. tanto tempo num Eu não deserto que consegui já não falar sei com mais falar em gente. público. Eu só sei falar com bicho. É mais ou Isso. menos isso. É isso que ele queria dizer. Na verdade, é uma justificativa para fugir do Moisés, chamado. ele era um cara, e você vê isso na administração, você vê isso na forma como ele aplica as leis e na capacidade organizacional que ele tem. Moisés, ele é uma das figuras mais intelectuais da história da humanidade. Da história da humanidade. Moisés, ele tem um perfil não só legislador, mas um perfil filosófico. Existe todo um processo de uma estruturação filosófica oriental que surge, Médio Oriente, que surge a partir de Moisés. Porque Moisés, ele escreveu canções. Moisés, ele escreveu música, ele escreveu lei, ele fez aplicações profundíssimas sobre moral e ética muito antes de Sócrates, de Platão, de Zenão, de qualquer outra figura que você pensar que é tida como um ápice filosófico da humanidade, mas milênio antes, milênio. E se a gente parar para pensar
que verdadeiramente o Pentateuco é uma obra, esse Pentateuco que tem nas nossas mãos hoje é a Sim. obra de algumas mentes pós-exílica, para você ver aí que eu falo pro pessoal, cara, aí que eu paro para ver o significado de que foi Moisés, o que ele viveu, fez, perdurou quantas gerações oralmente falando. Sim. Você vê Uhum. como que ele foi significativo e como que realmente ele representava Não desabona em nada, né? A gente nada. que usa para desabonar, porque é um processo pós-exílio. Não sei, você Não, reforça aí mesmo mostra como que. Imagina um nome, sabe, um desenvolvimento potente que dura que, milênios. que dura um milênio para alguém chegar agora, sentar e conseguir fazer uma releitura desse Moisés. Porque, na verdade, o que confunde muitas vezes é que quando você vê a narrativa, parece que realmente ele está dizendo de si mesmo. Uhum. Mas aí eu paro para pensar, tá, Moisés não escreveu nada, mas como ele foi, sabe, importante na construção da história de Israel e como ele foi importante na construção do conceitual bíblico, que as pessoas fazem uma releitura dele como se tivesse convivido com ele. Uhum. Como nós hoje, que conseguimos falar, por exemplo, de Moisés ou de Paulo, que alguém chega para você e fala, pô, parece que você conviveu com ele. O tamanho é a O forma inconsciente coletivo significativo. era tão poderoso da figura de Moisés, é porque assim, né? Deus é tão perfeito em seus planos que a gente, por exemplo, tem um falso ideal que a filosofia, o pensamento começou na Grécia, mas isso é um erro histórico muito grande, porque se a gente pegar a introdução, a época que o povo de Israel foi introduzido no Egito, com aquelas 70 pessoas, esses 400 anos de história, a ascensão de Moisés e a introdução de Moisés dentro do palácio, a gente vê o quanto Deus é perfeito e vê que o Egito não foi um acidente. O Egito ele é plano estrito do Senhor. Por quê? Porque nessa época o ápice do mundo era o Egito. Uhum. Toda a cultura rodava em torno dele. Você pega, por exemplo, a gente tem figuras. Tem um cara chamado Imhotep. Imhotep, ele é até tido como um. Ele foi tão importante que ele foi tido como um deus pelos egípcios, né? A primeira pirâmide foi desenhada por Imhotep. Ele foi o arquiteto da primeira pirâmide, pirâmide de Gozen. Se eu não me engano é de Gozen, eu não lembro agora, acho que é de Gozen. Ele foi quem construiu a primeira pirâmide, ele foi o arquiteto, o engenheiro da primeira pirâmide. Imhotep, ele tinha mais de 200 escritos em medicina, desde problemas dentários, soluções para problemas dentários, Ele que é considerado o pai da da medicina. medicina, exatamente. Antes de Hipócrates, tipo assim, 2000 anos antes de Hipócrates. E além de tudo, você tem uma estruturação filosófica muito, muito forte. Tudo que a gente vê hoje, por exemplo, de figuras como de estoicos, de figuras dos epicureus, toda aquela perspectiva daquela filosofia moral que a gente tem na China. Gente, o Egito já tinha feito coisa semelhante ou melhor Mas há pô, quer ver dois uma mil coisa anos. super interessante? Quando eu sempre paro para pensar. E o contexto natural? Sabe o que é o que mais matava nesse tempo? A fome. E Uhum. ela era extremamente comum. Você percebe que o que leva, o que faz o trânsito dessa realidade de Deus é exatamente a fome. Sim. Aí você faz uma leitura dos tempos de Abraão, fome. Você faz uma leitura dos tempos de Sim. Isaac, Isaac. fome. Você vai ver que Jacó só sai por conta da fome. Então, esse era o melhor lugar para estar. Deus não tinha outro lugar para guardar seu povo. Era um lugar que eles estariam preservados da fome, porque há quem diga, né? Por exemplo, o Johnson ele vai dizer para gente que esses 430 anos, boa parte daquelas pessoas morreriam de fome. Uhum. Fome foi comum, Por isso que eles se E multiplicaram e prosperaram. exatamente porque eles estavam Muito exatamente no certíssimo. lugar de fartura, um é lugar extremamente verdade. Aí próspero. a gente sempre Você não vê, precisa olhar o mundo espiritual para compreender Deus ali. o pessoal sempre recorrendo ao Egito O por causa do Egito Nilo, da né? fome, Por por causa quê? do Porque Nilo, a crescente do Nilo ali, ó, a foz, é era muito fértil. fértil. Processo de cheias É, e o, Tá, invasões. agora a gente está falando de Moisés, né? E o Alexandre trouxe o desenvolvimento científico do Egito, Intelectual. intelectual do Egito. Moisés passa 40 anos recebendo tudo isso, se torna alguém também muito inteligente. Um camarada consegue passar 40 anos no deserto cuidando de animal, lá no deserto de Sinai, Midian, né? Mais ou Midian. menos ali. É um mistério também isso, né? sabe o que eu É um penso? preparo de É, Deus, de uma Moisés, ciência quando eu de. tento. Moisés é um dos homens mais humildes das Isso aí, escrituras. quando eu tento entender Acho que Números Moisés, 12 diz que ele era o homem mais manso manso que pisou na terra. Números 12. na verdade, o Moisés ele se surpreende e ele fica extremamente assustado quando ele mata o egípcio.
Aquilo é um choque para Aquilo ele. ali, na verdade, destravou, foi o gatilho. Quando ele mata o egípcio, ele se assusta, porque mesmo ele sabendo, talvez soubesse que ele era de origem semita, mas era diferente. E a gente vê que isso não era um problema. É. A gente vê que isso, tanto que ele era chamado de Filho filha. da filha de Faraó. Se fosse um problema, ele seria chamado como um servo da filha de É. Faraó. E você percebe que quando ele mata, que ele se vê na obrigação, porque aí era uma questão de fuga, Ou sobrevivência, né? de Por uma sobreviver. questão penal, ele ia ser Não, morto penalmente. exatamente. O que ele faz? Ele vai. Aí eu paro para pensar, Moisés dentro de Midian. Cara, é uma reconstrução. Na verdade, ele começa a perceber quem ele precisava fazer uma releitura, que ele, na verdade, ele nem sabia direito que Não esse sabia outro quem ele Moisés era. existia. Não sabia. Porque, na verdade, é essa solidão, não essa solidão do cara estar trancado num ambiente. Todo cristão precisa saber quem é Deus, mas precisa saber quem ele é. Se essas duas perguntas não estiverem resolvidas na vida dele, Ferrado. ele sempre. Por isso que a gente vê tantos problemas. É. E talvez não seja tão difícil saber. Não era tão difícil para Moisés saber quem era Javé, mesmo tendo se manifestado tempo depois, mas não foi difícil. Até porque ele se manifesta com fenômenos, com coisas Sim. sobrenaturais, que, quer dizer, se havia ainda alguns requisitos de qualquer cultura ainda do Egito, caiu por terra ali. Ali se dissolve Se por dissolve completo. por completo. Aí alguém perguntou, porque aquela sarça que não se consome, em outra. Não tem sagrado ali, não. Deus só queria dizer para Moisés o seguinte: Moisés, está vendo? Só existe a possibilidade de algo não se destruir na vida humana se for a partir da minha presença. E Moisés, ele se tornou essa pessoa totalmente nova nesses 40 anos, que quando ele volta, né, e é proposto então agora a libertação. O povo está sofrendo como escravo no Egito. Não era uma escravidão supérflua, como as Não, pessoas pensam, porque Não, é deixa só agora. olhar a história Não de era um Moisés. funcionário. Não. Criança sendo jogado no Nilo, Não. chicotada nas costas, era Não, pesada. o texto é né? claro, diz Mas, que as dores, o clamor, o grito chegou até. mas mesmo assim, quando aí o faraó, né, ele quer apertar um pouco o povo ali, porque agora estão pensando em sair do Egito, o povo parece que começa a ceder. É Moisés que tem que bater o pé, né? Nossa, é porque assim, ó, a gente tem que olhar pro texto pelo texto e pela história, né? Se você pega, por exemplo, só fazendo Aham. um passo atrás pra gente continuar caminhando. A gente acha que Deus se revelou para Moisés em Êxodo 3 e Êxodo 4, mas não. Deus estava há 40 anos no deserto se revelando a Moisés. A ida para Midian também não foi um acidente. Moisés não chegou a esmo e pensou, qual que é o lugar onde eu posso me esconder? Não. Ele Midian, foi direcionado. direcionado Ele por pode não ter Deus. entendido nos primeiros, mas ele foi direcionado. Por que que foi direcionado? Qual que era o resquício de uma cultura abrâmica que a gente tinha? Jetro, Jetro Midian. Midian. Quem que eram os midianitas? Os filhos do segundo casamento Casamento de Abraão. Então, aqui, a ida para Midian não foi um mero acaso, não foi só uma fuga, foi o cartão de visita de Deus. Aqui, ó, esse aqui sou eu. E durante esses 40 anos vai sendo construída uma estrutura para você ter capacidade de me conhecer. Por isso que Moisés não. Se você faz um relato de Moisés, você percebe que parece que para Moisés foi muito fácil a cultura do deserto. Não, é porque ele já tinha um estágio, os 40 anos que ele Não. passou em Midian. Na verdade, ele estava sendo preparado para esses próximos Sim. 40 anos. E um detalhe, Ambientação. Exatamente. olha só como Deus se apresenta Situação para ele. extremamente Na complicada. verdade, depois na saída, eles vão andar por ali mesmo, por onde ele conhecia já É. o contexto geográfico. É familiar. E um detalhe, Deus começa, eu sou o Deus do seu pai, Abraão, Isaac e Jacó. A diferença do deserto e Midian é que um é areia e outro é pedra. Mas O deserto egípcio, o deserto midianita, diz a mesma, mas a aridez é a é a mesma. mesma coisa. Todos esses adjetivos que geralmente se dá para os lugares inóspitos é o mesmo. Mesmo. É os frios escaldantes durante Um frio. o frio tenso durante a noite, um E o calor escaldante deserto. durante o dia, É. animais peçonhentos. Sobrevivência foi sempre a mesma coisa. É dessa vida que ele começa a viver. Moisés não caiu de paraquedas. A gente Não. precisa sempre lembrar disso, porque tanto a ida para o Egito foi uma preparação para a construção da nação de Israel. A gente pode até voltar um pouco mais, desde a sobrevivência, né, dele. Sim. Quando bebê, né? Porque as crianças eram mortas, mas ele ali colocado naquele- foi assim, colocado no cestinho. tirando essa, eu citei todas as partes naturais, tirando as Aham, partes sim. sobrenaturais. Não, é. A gente vê na naturalidade da vivência de Moisés, Deus Se você presente. olhar as epifanias ali,
Aí que você fica, não é Deus, Tremendo. é Deus Tremendo. mesmo. Na verdade, a história da cultura é epifânica, né? Porque assim, Deus ó, salvando, ó, sempre é salvando, tão sempre salvando. engraçado. Êxodo 3, Êxodo 4 é um texto tão engraçado que quando Moisés vê a sarça ardente e não se consumindo, qual que é a reação dele? Se aproximar. Ele se aproxima. Imagina você ver um arbusto pegando fogo sem ser devorado. Eu vou correr. Ele se aproxima. Mas daí, se você vê, Deus vem uma voz da sarça, ele começa a conversar com aquele arbusto pegando fogo. Aí Deus, no debate, ele vai, vem, ele questionando. E ele fala. Chega um momento que Deus começa a apresentar o evangelho para Moisés, que é os milagres. A primeira apresentação foi do quê? Moisés, o que você tem na mão? É, Sim. Joga lá. Qual que é a reação de Moisés? Ele corre. é lógico. Ele não correu de uma sarça aqui pegando Queimou, fogo. mas correu da vara que Não. da serpente. Por quê? Porque o medo, o estranho para ele, não era o sobrenatural, era o animal peçonhento, que ele sabia que gerava morte. Porque o deserto lhe disse isso. O Exatamente. deserto, o deserto que mostrou isso pra ele. O que mata? Uma voz vindo de um. No Pode ser arbusto? só uma sobrenatural, né? Se fosse hoje, eu diria que era, né, algo espiritual. É, Cara, hoje daria uma leitura, e que não? o espiritual, essa visão, a gente é contaminado pela visão grega, que limita muito a nossa relação com a Bíblia, né? Mas o espiritual é a vida real. Aí, você vê um monte de crente, por exemplo, que você pega, por exemplo, as bases, os sensacionistas, os caras que, um dom, parari, pará, não sei o que. Cara, se você pega 4.000 anos de narrativa bíblica, é 4.000 anos de milagre. Coisas Mas incompreensíveis pela mente. não, e de De forma ponta a ponta da Bíblia. espaçada, outros momentos mais presentes, mas você nunca teve um silêncio. Não, Você tem silêncio da voz profética, mas não tem da mas não tem epifania. silêncio de milagre. Epifania é direto. Deus Porque se isso é mostra, evangelho. Deus se naturalizando, se movimentando no meio de todo o povo, salvando. As teofanias são até, eu acho as teofanias até mais espaçadas. Porque, por exemplo, para Klaus Witterman, epifania é todas as vezes que Deus salva, qualquer ação salvífica. Enquanto que a teofania é quando ele quer transmitir uma mensagem. Então, quando ele chama Abraão, quando ele chama Moisés, mas se você vê, se faz uma leitura do Êxodo, é epifânico. Deus Demais. salvando Toda hora. coluna, maná, cordonizes, águas amargas em águas doces, fontes de água, só salvando. Entregando os inimigos na mão de Não, Israel. isso. Pode guerrear que eu Pode te entreguei entregue na na mão. mão. Isso é milagre. Isso é milagre, isso é Claro. epifania. Muito bom. Tá bom essa conversa, tá bom esse debate. Vamos dar um passo a mais então. Revelação de Deus para Moisés e Midian. Moisés, volta para o Egito, você será instrumento de libertação do meu povo. Acho que você, certa vez, eu ouvi falando que Moisés é o primeiro pregador do evangelho, É o homem evangélico. o homem Homem evangélico, evangélico. porque fala de libertação. Explica um pouco esse termo. Libertação precedido de Boas- milagres. Qual que é o conceito de boas novas? É o de evangelho é anunciar as boas novas. Novas. Existe método para anunciar as boas novas. A gente olha dentro das escrituras, existe um método e esse método não foi fruto do tempo e nem criado por homens, foi projetado por Deus. Deus ele dá duas ordens para Moisés em Êxodo 3, reforça em Êxodo 6, Êxodo 4, né, e reforça em Êxodo 6. Deus fala: anuncie as palavras que eu te dei através do teu irmão Arão, Não, será para eles como um Deus, um Elohim, é horrendo. e faça as obras que eu coloquei na sua mão. Deus deu o pilar da pregação em Êxodo 4 e o pilar da pregação reforçou em Êxodo 6 e a gente vê durante toda a história da humanidade isso sendo concretizado, tendo seu ápice na figura de Cristo. Porque o que Cristo fez? Sim. Eu vim para quê? Para os pobres, para os doentes, para curar os enfermos, para libertar os cativos e para anunciar a chegada do quê? Do reino de E Deus. olha, o instrumento essencial para a revelação é o milagre. 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 Assim como Moisés, ele recebe a plataforma, ele recebe a base de Deus, mas você vê que quando isso se naturaliza ou materializa, que seria a melhor condição, acontece exatamente a partir dos milagres. Ele sabia o que precisava dizer. Deus esboçou. Eu tenho um esboço hoje de Deus e a Bíblia. Moisés recebe o esboço de Deus explicando: Moisés, você vai usar Arão, você vai falar isso e vai fazer isso. Quando Aqui a tua vara, bota aqui dentro. tudo, ele vai com a Bíblia de Moisés é exatamente, sabe, o que Deus passa. Só que você percebe que o que mostra verdadeiramente que Deus está compromissado em libertar os filhos de Jacó, os Benei e Jacob, é exatamente os milagres que ele faz.
Não é simplesmente um embate. Às vezes você vê o discurso é muito comum. O O poder de convencimento. ou não, isso daí, os milagres do Êxodo é Deus Destruindo os deuses do Egito. do Egito. Falo, não, não para, não. Pode até ser, mas isso está lá É periférico. é periférico, está lá na rabeta do processo. Vamos entrar aqui. E aí, só terminar a questão da perspectiva desse Fala. homem evangélico, né? E a gente vê isso, é muito importante, porque existe uma perspectiva teológica que luta contra isso. E isso é destruidor para o evangelho, porque durante toda a história do processo da revelação de Deus ao homem, a fé e o milagre, Sempre mediante a caminharam pregação, sempre caminharam juntos. O evangelho, ele é limitado sem o milagre. Por que que isso é muito importante? Porque a gente vê uma campanha de minimizar, uma forma de depreciar a experiência, né? Óbvio que eu não estou falando que a experiência está acima da Bíblia, não é essa perspectiva e, enfim. Não vamos polemizar isso. Não é nem uma Mas questão não, de polêmica, não é mas não questão. é isso. É É uma porque a questão. Bíblia me sustenta a crer nisso. Sim. Mas eu não posso punir, eu não posso retardar, eu não E posso nem. jogar fora os milagres por conta do sensacionalismo que o Não, tempo e o moderno seguinte, trouxe. o homem evangélico, ele é humilde por causa dos milagres da pregação. Aquele que de fato vive essa perspectiva evangelical, ele se anula. Por quê que ele se anula? E Moisés e Cristo é perfeito nisso. Quem vê a mim, vê quem? Meu pai. Pai. Vê o Pai. Não me vê, É. vê o Pai. Moisés, ele é um ser. Ele foi tão. Quem vê Moisés vê o pai, Vê o Pai. vê Deus. Quem deu sequência na liderança de Moisés? Foi o filho dele? Não, Qual que foi a importância de Zípora e a segunda mulher de Moisés dentro da história? sem relevância. Quem foi que de fato foi importante no decorrer geracional dentro da nação de Israel? Os filhos de Arão. É. Moisés, ele entendeu tão profundamente o evangelho que ele se anulou por completo em favor da causa. Quando você vive uma vida de pregação e milagre, você só consegue fazer isso quando você vê milagre. Você não gera Porque filhos, cara, você gera sucessores. exatamente. O milagre, por isso que você vê muito pregador que ele prega a si. E principalmente pregador que não vive de milagre. E você vê muito pregador que só vive de milagre pregando a si. Quando você entende o equilíbrio, o poder do equilíbrio dessa dinâmica entre a pregação e o milagre, você se coloca por baixo do processo. Porque você se sente humilhado, é um processo de humilhação, porque você vê algo tão maior do que você pensa que você não é capaz. Porque a gente olha Êxodo 3, Êxodo 4 e pensa, nossa, Moisés é muito fresco, covarde, um É, covarde. fugindo. Moisés é humilde, porque qualquer homem humilde que conhece o poder do Egito vai se achar incapaz para essa obra. Se você olha para o Uhum. evangelho, não, Deus, eu tenho uma vocação, Não. eu sou capaz. Você não sabe. Por isso, seus primeiros 40 anos de Egito. E milagre. Era extremamente significativo para ele entender exatamente isso. Aonde que ele estava Aonde, indo. aonde que ele estava Uhum. pisando. Ele era Até tão porque ele abandonado. conhecia muito bem quem era esse faraó. Sim. Era contemporâneo, viveu ali, fazia Tá, parte. vamos lá. Falando do Egito e falando de milagres, né? Vamos no que é conhecido como as 10 pragas, né? Você afirmou, não tem nada a ver esse É. negócio que era para desbancar os deuses do Egito. Ali era Deus revelando o seu poder. Não, é periférico, né? Isso é Sim, um processo sim. periférico. Periférico. Não, Mas a não pergunta que não é, seja. por que 10, né, pragas? Qual é a proposta de Deus ao revelar o seu poder dessa maneira, né? E aquela questão do o faraó vai ficar com o coração endurecido cada vez mais. Como que é esse processo, tá? Ô, pastor, ó, não existe evangelho fofo. O problema da nossa geração é que a gente tenta ver a vida de uma perspectiva colorida, fofa, sabe? Ai, nossa, porque Deus. Não, aquilo ali foram 10 maravilhas. A tradução melhor não são pragas, são maravilhas. Milagres. Pragas, talvez, da perspectiva do Egito. Egito. Né? Mas o povo de Deus, milagres. Por Milagres. quê? Porque, É os gente, 10. a humanidade ela tá contaminada pelo pecado. Para alguém perder, alguém tem que ganhar, e para alguém ganhar, alguém tem que perder. Não existe evangelho fofo. Não existe evangelho brando. Deus precisava humilhar o Egito, porque sem o processo de humilhação, Israel também não seria humilhado.
Todo mundo ali foi humilhado. E claro, podemos dizer também que tudo aquilo envolve uma manifestação da justiça de Deus por tudo aquilo que fizeram com o povo dele. Deixa eu só colocar um ponto aqui, porque isso é muito importante, porque Deus, pô, pessoal, nossa, tadinho dos primogênitos, foram mortos. Não, antes de tudo, o processo de escravidão do Egito foi um processo ilegal. A gente precisa olhar isso. Porque existia um processo legal para se escravizar alguém. E a gente vê isso muito presente no Pentateuco. Deus dá todas as diretrizes de como você vai escravizar alguém. Ah, chegou um estrangeiro, alguém que não tem alguém que está devendo. Existia todo um códice que te permitia um aparato legal para escravizar E até em libertar, né? e Aí, libertar. é um tempo, não Porque é assim, para ó, sempre. a nossa perspectiva de escravo, ela é muito contaminada pela influência da escravidão negreira no Brasil e tal. Era Não moderna, tem né? nada a ver, é outra parada. O ponto é que o quê? A ação do faraó foi ilegal, porque a motivação, como que os filhos de Israel entraram no Egito? Um A convite. convite do Uhum. próprio Eles faraó. não tomaram Sim. nada, eles não invadiram nada, o próprio faraó convidou eles. E deu o que ele tinha de melhor. E não Comprou foi, o gado, né? não, e o detalhe, Os filhos de não Israel. foi José que convidou. Não, ele foi O convidado. faraó. Então, a ocupação de Gósen não era uma ocupação ilegal. Primeiro ponto. Segundo ponto, não era um povo invasor, não era um povo guerreiro. Então, a justificativa do faraó era mentirosa. Que estavam Eles sendo vão se Crescendo rebelar, rebeliar, muito, que vão. aham. mentirosa, ilegal. Então, o primeiro ponto da motivação de Deus é porque Deus é justo. E o processo de escravidão foi injusto, foi ilegal, imoral e violento. E Uhum. Deus odeia tudo que é ilegal, tudo que é imoral, tudo que é E violento. você falou, né? Ah, poxa, mas uma praga matando os primogênitos egípcios. Mas e o que aconteceu antes, no tempo do E nascimento a de Moisés? quantidade de As pessoas crianças jogadas no no Nilo, rio. Isso não assim, é? ó, A conta chega, a podemos dizer. pregação também foi para os egípcios. A gente olha ali pela perspectiva da narrativa dos israelitas, mas aos egípcios também foi franqueado o evangelho. Por quê? Quando saiu aquele povo, quem que saiu junto? Um monte de Alguns egípcios. egípcios, aham. Quem são esses egípcios? Que entenderam e aceitaram o evangelho também. E eles foram incorporados. Você escuta falando uma divisão entre esses egípcios? Eles foram incorporados à nação de Israel. Então, o evangelho, isso aqui é muito, muito impactante quando a gente entende isso, porque a pregação do Êxodo não foi só para o povo de Israel. Não, na verdade, é o prenúncio desse me Da revelo, igreja, o me descer da revelo, igreja. me revelo a Israel para Israel se revelar para o mundo. Agora, um segundo ponto extremamente interessante, que vai, aí sim ele vai talvez até transitar pelo um meio teológico, o que essa massa que está dentro do Egito conhece um Deus de ouvir falar. Igual Jó, né? Isso aí. Quem é Deus? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente chama aquilo de Deus dos pais, né? Teologicamente, E que era um ponto comum dentro do Egito também. porque era o El, comum. É o Deus Dentro dos de pais. Canaã. Tudo, toda aquela. Deus dos pais. Agora, às vezes eu fico pensando, imagina que loucura se Moisés bate na porta junto com Arão, chama Arão, chega aí, vamos lá. Que Ó, era conhecido pela galera. vem comigo, ó. Eu quero chamar vocês para uma reunião. De condomínio. Você na Que reunião de condomínio ali. Deus falou comigo que eu vou libertar vocês. Naquela época ele levava uma cajadada, hoje, Ele levava hoje ele leva logo uma uma pedrada da pedrada. turma. Hoje é cancelado as redes sociais. Cara, só tá louco. Cara, Moisés não tinha como. Olha só, tá, 1 milhão de homens, mulheres e crianças, Von Hard diz pra gente que era perto de 2,5 milhões de pessoas. Ou menos, talvez. Imagina, como que Moisés faz esse trânsito dentro de todo onde ele estava dizendo assim, De uma de boca a megalópole. boca, porque não tinha possibilidade dele fazer uma reunião, não tinha condição de assembleia, não. A Assembleia de Deus ali é um milagre. Exatamente. Porque era ilegal esse ajuntamento. Era ilegal, escravo, sai de casa em casa. Quantos anos levaria para ele poder chegar de casa em casa? Quando chegasse no último, o primeiro já esqueceu. Então, o que Deus precisava fazer? Se revelar. Essas reuniões, só abrir um parênteses aqui, essas questões, essa colocação do pastor Tony é tão importante que você tem o primeiro relato de uma greve de trabalhadores que a gente tem no Egito, né? O relato mais antigo Que ele resolve. de uma greve de trabalhadores, que foi, acho que um pouco depois da narrativa bíblica, você tem um grupo de trabalhadores, eu não me lembro agora a região, mas que pararam
por causa das condições de trabalho. Eles pararam a construção de uma pirâmide por causa das condições de trabalho. Relato mais antigo de uma De um- da greve, greve, é uma porque é greve dos muito grande. construtores. E isso é importante frisar porque essas assembleias eram violentamente Por- reprimidas pelos Não egípcios. tinha condição. Violentamente. Humanamente falando, não havia possibilidade de Moisés e Arão que ele formasse um grupo, uma força-tarefa de dizer para todos aqueles, principalmente, vamos lá, vamos reduzir isso só para os chefes de clã, Uhum. e Os também anciãos. que já ficavam com problema de juntar o seu povo. Era meses, menor da possibilidade de meses. Então o que que Deus faz? Sou Deus dos pais. Já me revelei lá, já se mostrou para o próprio Moisés. Moisés sabe quem é Deus agora. Opa! Mas o povo não sabe. Arão não sabe quem é Deus. Arão confia na. Arão é o primeiro discípulo de É, Moisés. Ele confia no que Moisés está dizendo. primeiro crente da O primeiro, Assembleia foi o primeiro novo convertido da Assembleia de Deus de do Israel, Egito, da da congregação Igreja de da Israel, das setor de igrejas, Israel, é, setor do Egito. das igrejas históricas, reformadas. Esse cara é o primeiro. Aí o que ele precisa fazer? Como dizer para esse povo que realmente Deus me enviou? Como mostrar para esse povo que realmente ele é um Deus real e não é um Deus da história, dos nossos ancestrais? Milagre! Claro. Imagina se Jesus entra dentro do seu tempo só ensinando. O que Jesus era? Um filósofo, É, um pensador. Mais um rabino. mais um rabino, era mais um Hillel, mais um Shammai, só um desses. O que faz a diferença é exatamente o embate dos dois mundos. Porque ali é o embate dos dois mundos. Ele trabalha exatamente a libertação física e a libertação espiritual. Israel está sendo liberto do chicote e vai ser liberto também, sabe, de toda a possessão. Jesus entra dentro da Galileia, tanto que Mateus diz que ele não optou nem ir para a Judéia, nem para a Idumeia, nem para Jerusalém. Ele vai para Galileia, onde a massa era pobre. Galileia dos gentios. O que ele vai? Uma palavra de libertação no mundo espiritual e libertação. Porque não era libertar contra Roma, era libertar contra a escravidão deles mesmos, porque eles podiam produzir, porque também é muito fácil hoje essa temática do evangelho, onde não convida as pessoas para realmente serem libertos, porque existem dois problemas ali, o liberto e o livre. São duas coisas completamente opostas. Porque o liberto é o cara que está fora da grade. Mas ele não está livre, porque às vezes ele está de tornozeleira. Semi-aberto. É um semi-aberto. E o pior de tudo aqui, ele está projetando em voltar para aquele ambiente. Não é ser liberto. A proposta do Evangelho de Cristo não é libertar, tornar livre, porque eu posso ficar preso numa cadeira de roda, eu posso ficar preso atrás das grades, eu posso ficar preso em várias coisas, mas a mente está O livre, meu espírito é é livre. livre. Aí o que acontece? Esse pessoal, eles não era só se libertar do Egito enquanto escravos por causa do peso do chicote, era na verdade se libertar de todos os traumas e construir essa presença de Deus. É o que Jesus faz. Então Jesus não estava ali dizendo que, ó, eu vou resolver o problema de vocês. Porque o que choca em Jesus? Porque Jesus não muda o contexto social do seu tempo. Ó, a fala de É Jesus, sempre haverão pobres entre vocês. isso. Nossa, que impactante. Ora, se eles mudassem a perspectiva, eles mudariam, eles trabalhariam, eles projetariam. É isso o evangelho. Certo, eu acho que Jesus dá o que for. Eu chamo isso de brinde. Os brindes de Deus. Os brindes de Deus. Mas o que eu entendo, a releitura do Evangelho, a partir do próprio movimento do deserto, é que Deus está trazendo pessoas que eram escravos para se tornarem livres. Tinham que se revelar, não tinha outra forma de revelar. Revelou. Então, por que 10? Não tem porquê de 10. Não existe uma explicação assim. Ah, era 10 pragas porque eram deuses. Que é a numerologia. É mitologia. Não. Era, na verdade, o seguinte: era exatamente. Fone, tá? Eu entendo todas as vezes que faço a leitura exatamente pela disposição que o povo está tendo. Os milagres durariam quantos fosse necessário, porque não é um embate contra Deus contra Faraó, Deus contra. É preparando o povo, é libertando Sim. o povo, é Sabe, curando o é povo. igual do Facebook, né? Deus numa queda de braço com o diabo, né? Às vezes eu penso. Meninice. Sabe o que eu falo, Alexandre? Parece técnico de boxe, o crente.
Jesus e o diabo. Jesus tomando um pau, parece o Rock Balboa. E o crente, Jesus, não é, Jesus, levanta o braço, Jesus. Eita. Devia, sai, tira. Quando o senhor pintar, Jesus, bate, escuta o que eu tô gritando. Faz o seguinte, mas ouça o corne. E Jesus parece isso na oração das Aham. pessoas, cara. Aham. Ah, eu até tenho uma pregação que eu falo dessa saída, e uma das coisas que eu entendo também é como, claro, o faraó, sendo um símbolo dessa malignidade toda, ele tenta limitar o processo da libertação. Ah, não, tá, vai só os homens. Não, mas vocês querem quer quem? Ah, tá bom, Deixa o deixa as gado. crianças, depois deixa o gado. Ou seja, nunca uma libertação plena e completa, né? Mas sempre, talvez, já que vocês estão insistindo tanto, vamos fragmentar isso, E com né? certeza, pastor, Mas esse é o deserto da igreja, porque eles parte do povo. o povo com certeza aceitava. Aceitava. Não, vamos deixar então. Então vai as crianças, fica a gente. O que são as 10 pragas? Foi o tempo necessário que Deus dispôs, entendeu, ou perpetuou enquanto a cura desse pessoal. Eles ditariam. Se fosse necessário, haveria 50 pragas. É isso aí. Enquanto eles não tivessem exatamente o Humilhados em seguinte, si, né? humilhados isso não. E também é o seguinte, é para libertar? É. Então, meu amigo, não Por fica completo. igual Moisés. Moisés está livre. Moisés está livre. Não fica uma unha. Moisés é tão livre em si que ele, em nenhum momento, você vê Moisés, por exemplo, questionando Deus de ele não entrar na terra prometida. Você não tem um texto. Mas calma, Deus, a gente vai chegar lá. Não, só te falando dessa mentalidade de Você libertação, né? tá chegando lá, já tem Moab, já tá na planície de Mas- Moab. Tá lá no norte mesmo. Uma colocação sobre Já tá no pisga do Nebo. né? É uma colocação sobre a questão do faraó e da dureza de coração, né? É, o paralelo entre o deserto e a igreja é algo tão impactante que a maioria dos crentes, eles se acham passados pelo mar de junco, mas ainda eles estão ali na mesa de negociação com o faraó. A vida, tem crente que passa Passa a vida inteira. negociando com o faraó. Não, eu vou Deixa o quê? Deus, Perdeu o quê? ó Deus, eu vou te dar minhas quintas e meus domingos e vou deixar com o faraó as minhas manhãs e tardes. Sabe? É. Vive uma vida de mesa de negociação Na com verdade, a maioria Deus. dos crentes pensa que o mar de Junco é só a morte. A travessia. Atravessei o mar de Junco porque morri, Tem fui para um crente- lugar de Tem crente espera. que nem Mara chegou, nem Cades Barnea, nem no deserto em si Nem chegou. saiu aí E do nem- Egito. Tá no Egito ainda, sentado com o Passa a faraó, vida inteira lá a vida negociando. inteira negociando miséria com o faraó. Deus apresenta para a verdadeira liberdade eu vos chamei. Deus Mas, na verdade, a gente apresenta. percebe mas que a não vem. maioria do pensamento cristão realmente atravessar o mar de Junco é a possibilidade do fim e a morte. A morte. Mas Ele não pensa no Sim. assentamento, sabe? Sim. Até porque também Canaã nem é céu, né? Canaã é só terra de descanso. É descansar, cara. Deus. O evangelho, Deus, o evangelho é céu. Eu falo, gente, céu é consequência do Cristo. Céu não é final para você. Tô nessa vida morta, Pastor. marimbunda, não aguento mais. Deixa. Se esse céu chega. Esse céu chega. Não, cara. A gente acha que o céu é Vem o teu reino, já tá aqui. E Canaã não é céu. Canaã é É. terra de descanso. Acabou. Ó, Tá, vamos voltar. Volta lá, porque o o Alexandre é culpado. Já tá lá no sedentarismo. não. Vamos voltar ali. Ok. Saída do Egito, mais uma vez a justiça de Deus é manifestada porque trabalharam como escravo, o escravo não recebia pelo seu trabalho, agora vão sair, o povo começa a dar ouro, sai mesmo. Páscoa é instituída, né? E isso é um negócio maravilhoso porque talvez para gente que é mais leigo, não tão profundo quanto vocês, ali a gente tem essa evidência que depois vai acontecer lá em Cristo, né? O cordeiro sendo sacrificado, a marca do sangue. E interessante que a gente vai andando ali no Antigo Testamento, a gente vai ver o Senhor o tempo inteiro levantando essa bandeira, né? Esse é o Deus que tirou vocês do Egito, lembra de praticar a Páscoa. Podemos mais uma vez exaltar, né, essa Páscoa lá do Êxodo, como então a anunciação do Cordeiro de Deus? Teologicamente é o ponto alto, né? É a saída. Mas eu acho que tem um ponto mais prático, além do teológico, que não é tanto a minha área, é mais a área do Tony, mas o efeito sociológico da Páscoa
e do que você falou de, ela é sempre rememorada. Não é à toa. Existe uma intenção, porque, e aí o crente esquece, o crente lê o Êxodo, principalmente Levíticos e Números, acha chato a repetição, mas ele esquece do principal, principal lição da repetição é que você é cabeça dura. Se você não se lembrar disso, você é cabeça dura. Ah, eu vou na igreja uma vez só por mês. Cara, você é cabeça dura, você precisa congregar. Do mesmo jeito que Deus instituiu festas e dentro desse momento festivo era introduzido rememorar, atos de rememorar, nós precisamos cultivar isso também, porque a Páscoa nada mais é do que o quê? Eu vou construir algo tão profundo, tão estético, visual para vocês, que daqui a 100 anos, ninguém aqui viveu no Egito, mas eles vão, na estética do negócio, eles vão se lembrar. Daqui, construir um inconsciente coletivo onde eu não preciso ter onde aquele povo não precisou, milênios depois, hoje ainda, os judeus de hoje, eles não precisaram passar pelo deserto, pelo Egito, mas foi algo tão, o ritual é tão estético, tão impactante, que eu saboreio a libertação quando eu vou lá degustar daquele cordeiro. Eu não estou saboreando uma carne. Eu estou saboreando a liberdade, porque eu sei que amanhã eu vou estar caminhando para fora desse lugar de opressão. Acho que um dos grandes sentidos da Páscoa é que, na verdade, ela é uma exposição da mesa. Comunitário, né? Se não cabe, só sua família não é capaz de comer, chame outra. Se juntem. A mesa precisava acontecer. Você percebe que, Cheia. você percebe que o evangelho roda em torno da mesa. Jesus tem seus grandes embates à mesa, Mateus 15, né? O próprio pão que multiplica em uma mesa invisível, mas que é real. Essa mesa, primeiro ela começa extremamente dentro, num grupo familiar, se for pouco, chame o próximo. E na verdade ela precisava rodar exatamente em torno disso. É a mesa. Pastor, não existe memória sem mesa. Não existe memória sem mesa. Porque, na verdade, não era o cordeiro, era o que ele significava. Uhum. E boa parte dos seres humanos tem uma mesa, mas não tem comunhão. Então, a Páscoa ali era o seguinte, meu irmão, eu vou tirar vocês, sabe, da ideia de escravos, onde vocês não tinham uma mesa, onde vocês comiam de qualquer maneira, quando podiam, e vocês vão celebrar. Então, Calma, com sem calma, correr para catar palha e para cumprir teu horário. vai celebrar, vai celebrar. Então vai lembrar de que, lógico, porque se você percebe, quando Jesus participa da última ceia e participa da última Última Páscoa. Páscoa, institui a primeira ceia, a ceia do Senhor, na verdade, é uma transição. Só existe uma transição. Porque para ele era extremamente simples aquela mesa, onde na verdade era uma mesa das memórias. Por isso, aquela série de coisas que eu sempre digo sobre as memórias da mesa. Pelo grande sentido de estar juntos, de comunidade, de você ter exatamente a sua família. Porque imagina, que escravo tem mesa, escravo tem família, escravo tem um horário, Não, escravo celebra alguma coisa. dono do seu tempo. É dono do Tem seu tempo, dono do escravo seu celebra alguma coisa? Não. Então a Páscoa não é só uma memória de o Pessah, saída, foi tirado. Uhum. Não. Teologicamente é tudo aquilo que representa. Não é uma festa, não é uma comemoração. É memórias, é a representação. Por isso que Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, eu Isso também vos mesmo. ensinei. Não, e Uhum. assim, ó, isso é algo tão necessário para os nossos dias, que se a gente pegar, por exemplo, não existe CPF em Israel, existe povo. Não, a construção da nação de Israel, ela não se dá a partir das pessoas vivas, para que ninguém se venha se envaidecer e venha agir de forma individual. Tanto que, olha, esse texto é impactante, né? Deus irado com o povo. Eu vou matar todo mundo e vou fazer de você, Moisés, uma nova nação. Aí eu, Eu encheria o peito e falaria: eis-me eu aqui, sou. primeiro dos alexandrinos, vamos lá. Qual que é a reação de Moisés? O desespero de Moisés, argumentando com Deus. Deus, não faz isso, Deus. O que que o as Egito nações vai falar do teu O que o nome? Egito vai O que pensar as de nações vão... ti? Ele não está preocupado. Isso é algo tão impactante que a gente esquece. Moisés, ele morreu no CPF dele, ele só existe como povo. O povo de Ele não Israel tem não uma existe. identidade. Só os rebeldes que existem de forma identitária.
Só é citado nominalmente os rebeldes. Porque todos os outros povos, todos os outros citados nominalmente são a partir da identidade dele do ato. Eliezer, que é levita. O Finéias, que é zeloso pelo Senhor. Nunca é por ele. Toda vez que você age de forma individual e você ganha destaque, você está agindo contra o princípio básico do fechado, da Páscoa, Isso. que é a mesa, o coletivo. E só uma memória. E não é tua, é dele. E de morto. De morto. Porque eu sou o Deus do teu pai, que morreu há 400... não, muito mais, né? É. Porque se a gente pensar que tem 400 anos de Egito, mas pelo menos uns 200 até Abraão, 300 até Abraão, Pelo menos 700 anos de história. Ninguém que é vivo é citado nominalmente. Qual era o nome dos clãs de Israel? O nome das tribos? Dos pais. Há 400 anos. Uhum. Então, a Páscoa a gente deveria trazer, não de forma litúrgica, mas como um hábito ritual de parar tudo, né? Tanto que eu tenho hoje, é óbvio que isso é impossível, né? Tendo em vista o tamanho das nossas igrejas, é impossível, né? E tanto que a facilidade da Santa Ceia, mas a gente nunca pode olhar a Santa Ceia como um ritual, se afixar no examine-se a si mesmo. O examine-se a si mesmo é para correção, Sim, só. para não ficar apontando o dedo, Pra acusando ninguém. os outros, né? Mas o ato é comunitário, né? É o partir o pão. Não existe Santa Ceia sozinho. Uhum. Não existe ninguém. Me mostra um na Bíblia que podia fazer a Páscoa sozinho. Nem Não. vamos entrar nesse assunto do camarada ceando, isoladinho no quarto, ligou no YouTube lá. É idiotice, é melhor não tomar. É de uma idiotice. Jesus diz: desejei muito comer essa Páscoa com vocês. De uma idiotice tão contumaz, é de uma falta de rigor bíblico tão absurdo, que é melhor não fazer. Nós vamos ter que gravar aqui na Invencível Academy essa série aí do Memórias da Memória da mesa, é. Ah, Uma porque- série de pensamentos exatamente sobre isso. É uma construção de memórias, porque se você vê a mesa, ela na verdade apresenta vários pontos, né? Jesus apresenta a mesa da tradição, a mesa da necessidade, a mesa invisível. Ele vai apresentando a mesa servir. Ele apresenta a mesa da eternidade, que é aquela mesa de Paulo. São muitas mesas que ele vai apresentando ali. E todas elas você percebe que rodam exatamente a partir daquela mesa inaugural. Porque depois, no deserto, ela não tinha. A gente não pode classificar a mesa do tempo de Moisés como uma mesa como a gente pensa hoje. Não é um ambiente com quatro pés igual isso aqui. É o sentido de estar juntos, Sim. de poder ter. Um dia era couro de camelo, posto no chão. Nos dias de Jesus era aquela mesazinha de 60 centímetros baixinha que Jesus comia sentado. Não é exatamente um utensílio. Não é um móvel, né? Não é um móvel, não é um utensílio. É o sentido que ela tem. E ali era essencial. Por quê? Porque, na verdade, ela reuniria esse grupo escravo do lado de cá ainda, e depois, na posteridade, ela reuniria todos os livres. Então, o grande sentido da mesa é poder congregar num ambiente a memória dos livres. Agora, nós não somos mais escravos, somos livres. Esse é o grande Eu sentido tenho da tanta pensar. liberdade que eu posso escolher a hora de sentar com os meus. Eu sento com Isso, os você não é meus. mais escravo Eu sou tão livre que o meu Deus prepara uma mesa com os meus inimigos no deserto. não para guerrear, Mas para para ter prazer. prazer. A mesa, esse princípio é tão importante a gente reviver, trazer e pregar sobre isso, porque, por exemplo, todos os ambientes de festa de Israel, eles eram festivos. Se tem um prejuízo que a teologia católica causou no cristianismo, foi essa visão fúnebre da fé, lúgubre da fé, de as pessoas entenderem os rituais como algo ruim. Imagina só aquele povo, a festa, e em todas as festas você pega Deus e se alegrai. Era um mandamento. Festa mesmo. É festa. Mesmo, não era. Coisa chata. Não, Pô, mas era e alegria. a gente, como tem uma herança extremamente romana, a gente acabou transformando as nossas. Sim, nós não temos uma festa. Tem. A ceia do Senhor, na verdade, não é uma Porque- festa pra gente. Porque da Na cultura- verdade, é um sentido litúrgico. É porque depois da cultura greco-romana, as festas eram regadas a imoralidade, isso, destruição, aí pronto. Aí violência. confundiram Daí tudo. outra festa, Aí que festa. tá o erro. Aí que tá o erro. Por quê? Porque o tempo onde
a nação de Israel surgiu, era igual, era pior se brincar. Se você pegar, por exemplo, as adorações que a gente tem, rituais, a Estar, a deusa a Baal, a de Baal Peor, É, em Levítico, tudo era extremamente regado a promiscuidade, era Sim, pior. sim, Zoofilia, sim. tudo quanto é tipo de coisa. O templo de Afrodite não era 10 É, mil Pô, a prostitutas? diferença desse tempo para hoje é que hoje o cara transmite ao vivo. é. Mas assim, Sempre foi a mesma que eu falo, gente, não tem um mundo e diferente. aí a gente não A pode tecnologia parece que deu cara diferente ao mundo. O homem pecador Sempre foi pecador. sempre existiu. E assim, a gente não pode chegar e olhar para a alegria a alegria do pecado e minar a nossa alegria em Deus. É. Sabe, você pega, por exemplo, a conclusão de Salomão. Salomão, no capítulo 1, capítulo 2, uma tristeza que você quase chora, dá vontade de pular do pé de alface. Mas ele fecha aquele raciocínio dele falando o quê? A verdadeira alegria é o quê? Comer, beber e trabalhar. Diante do cuidado de Deus. Igual a vida As sexual, coisas né? simples. Então, você pode ter uma vida sexual tão maravilhosa sem negociar princípios, cara. Nada. Mas o cara confunde o quê? Com a porcaria da pornografia, da promiscuidade. Aí o cara tem uma vida, sabe, aquela vida chata. esquece que Deus que E planejou. aí eu falo pros irmãos, né? Meu irmão, vamos ler Cantares primeiro. Chegou no gabinete, primeira coisa, chegou no gabinete, sentou, já leu Cantares? Não. Vamos ler Cantares, volto na semana que Semana vem. que vem você volta. Falar um pouquinho de festa, Páscoa, acho que foi muito bem pontuado aqui. Precisamos levar a sério, vida de comunhão, lembrar a libertação. O povo está livre. Sai do Egito, mar se abre, entra para o deserto, começa a murmuração. Queremos água da rocha. Queremos carne, codornizes. E o maná está caindo, Deus está alimentando, Deus está provendo, no meio Ficou do do maná. deserto. E começa, ai, que saudade dos melambres. Eu acho tão engraçado Deus chegar. Deus é muito engraçado, né? Deus ele tem um senso cômico muito bom. Ele chegar para Moisés e falar: É o mais divertido dos mais personagens. divertido. Deus é engraçadíssimo. Chegar para Moisés, o povo reclamando de carne. Vocês querem carne? Vou entupir Eu vou dar vocês. até sair pelo nariz. Tá no texto lá. É, vai Eu darei entupir. até sair pelos narizes. Porque, na verdade, esse é o ambiente. Né? Esse é o ambiente da desconstrução. Não tinha como. Ó, se Não você ia, colocar. não ia ser uma mágica. Na verdade, povo- se você colocasse o Israel em qualquer outro lugar que não fosse o deserto, eles não seriam curados. Eu posso fazer uma colocação sobre isso? Um dos fatores que mais faz desviar o crente não é o mundo, é o bem-estar. O bem-estar é um dos piores. Isso, Porque nós ele vemos. maqueia, pastor, a sua vida. Ó, Ele não te traz verdades. você pega Não o te ceticismo na confronta. Europa. O ceticismo na Europa, a origem do ceticismo na Europa foi o quê? O crescimento capitalista que produziu bem-estar. Pronto, acabou. Porque quem Acabou a precisa? igreja. Como que o povo de Israel começou a se entregar aos outros deuses? Quando Israel começou a Assentamento. prosperar. Depois do assentamento, vida tranquila. Por que O que sedentarismo. Deus? Na verdade, sedentarismo não é uma droga. É uma droga, é uma droga. O homem não foi feito para viver de forma sedentária, antropologicamente Ele falando. foi de forma para só produzindo. E E você percebe ele que engorda. se o Egito, por isso que é sedentário, eles precisavam exatamente desses embates. Porque, na verdade, esses embates ainda, tipo, aí que eu falo, não seria mais fácil para Deus fazer 50 pragas e tirar eles sarados? Mas Poderia. será que é sarar? Então, na verdade, faz 10 do lado de lá e vou fazendo uma série de outras coisas do lado de Deserto. cá. Deserto ele não tem muito para onde correr E também. toda hora você tinha, o cara tinha problema, e tudo natural. Aí que eu sempre falo, principalmente E para os Deus não era alunos, carrasco, né? e tudo natural. Gente, você não tem todo o processo da introdução da cultura do deserto é natural. É fome, é sede, é calor, é frio, sabe? É proteção, é cuidado. É tudo, é sempre natural. Ele não trabalha com nada sobrenatural, são Vai só as vir ET. manifestações, mas a necessidade é extremamente natural. Por quê? Outra coisa extremamente perigosa que a cultura do deserto nos introduz. Meu irmão, Deus não vai nos sarar no sobrenatural. O sobrenatural é só para que eu entenda o meu natural. É um gatilho, né? Isso, todos os meus processos acontecem no natural. Todos os meus processos. Deus pode usar de forma sobrenatural alguém ou alguma coisa, mas aquilo ali é o meu choque, talvez, a minha realidade. Mas quando aquilo tudo termina, eu sou obrigado a voltar para o meu natural. E é no meu natural que eu vou sendo curado. É lá, exatamente. Tem sede?
Agora a água amarga agora não é mais, é doce. Tá com fome, tem maná, tem cordonice. O cara tá tratando exatamente o seu natural. Olha o endemoniado de Gadara. Olha pra tu ver. A grande crise do endemoniado de Gadara não foi do milagre, foi o que vai acontecer depois, o natural. E como que vai ser o meu cotidiano a partir de agora? Deixa eu ir contigo. Contigo. Aí Jesus falou, não, sai Não, vai Vai procurando, para a que é sua uma furada. casa e para a sua Não, família. é a tua vida. É, Natural. que Jesus estava dizendo em outras palavras, não vem atrás de mim não que vai ser uma furada. É, Vou para Jerusalém, segue vou aí, morrer, vai ser um segue. problema. Porque na verdade esse é o grande sentido da vida, é seguir Cristo, mas dentro de um A natural. vida é comum. Você sabe o que é principal lição do deserto em relação a isso aí? É que o deserto tinha intenção de desmistificar a ideia do mito do povo. O ser humano, antropologicamente falando, ele é construído a partir. Toda cultura tem herói. Toda cultura tem herói. Se você pegar entre o mito. Se você pegar a ideia do Tupã. Tupã era um herói, um índio que virou um semideus. Se você pegar Hércules, É Belerofonte, todo se você pegar o Confúcio, todas as culturas no mundo eram os seus heróis. tiveram seus heróis. Por quê? Porque esses heróis impregnam no povo uma ideia, uma possibilidade de fugir do ordinário, da vida comum. Então, quando foi o que Deus fez com 40 anos no deserto de Moisés, foi para fazer o Moisés ser ordinário, É comum, comum. cara. 40 anos do povo no exército foi para o povo parar de querer ser especial, para ser comum. Contraditório às vezes, por isso que é Aí os contraditório crentes você. hoje querendo ser especial. Cara, É você é comum, é o contrário. cara. É contraditório às vezes você vê o discurso, às vezes, de uma liderança, às vezes, principalmente a liderança evangelical que está lá no topo da cadeia com a vida. Cara, é um discurso extremamente louco, porque você vê que a verdade não era para ele estar lá. Não, Era para estar aqui, é o ordinário, é o simples. Claro que ele pode prosperar, claro que você pode ter uma vida boa, claro que é bom, não, mas e o prosperar é a herança do Senhor. Por Senhor, quê? Todas as promessas. Você tem uma escatologia muito profunda dentro do Êxodo. Muito profunda. Só que a escatologia do Êxodo, ela difere da escatologia é neotestamentária, chamada escatologia da pós-exílica, pessoa, da da pessoa. Por pessoa. quê? Porque toda a escatologia do Êxodo é material. Eu vos darei uma Terra, terra. Não é uma terra no céu, vendendo terreno no céu. Não, terra né? com limites geográficos. E essa terra tem características. Ela mana leite e Leite e mel. mel. Pois é, vamos entrar nesse E assunto aí, aí, essa ser promessa. rico não é Terra que pecado. mana leite e mel. Ah, essa promessa. Ou seja, você está dizendo que, às vezes, nós, os cristãos, nós estamos só preocupados, não. A nossa terra que mana leite e mel é Nova Jerusalém. E se esquece de viver, então, as promessas do Senhor para essa vida. As promessas no anonimato. O problema é que a gente quer a promessa do Senhor Ribalta, para no rival, palco. no palco. O problema é que a gente quer no sentido assim de palco. E se não for pro palco, eu me sinto frustrado como se nunca tivesse Aí o acontecido. cara tá comendo o melhor da terra, no Que é a melhor vida momento da vida dele, ordinária e dele, simples. ordinário, comendo bem, sem nenhum problema grave em casa, sem nenhuma doença na família, Mas e se tudo ele, certo. se ele se acha simples, Se ele vai pro ordinário ele é da vida, depressivo. ele, nossa, não tem nada de bom na minha vida, meu casamento tá parado. Glória a Deus, isso é bênção. Ruim é quando o trem tá movimentado demais. Ruim é de maravilha pra te libertar do Egito. Isso é ruim, sabe? Aí o povo quer viver. O problema é esse: é que a escatologia do deserto ela nos leva a ter prazer no simples, a usufruir do melhor dessa terra de forma material, não é espiritual, sabe? Não, é você comer bem, viver. O que Salomão fala que eu citei. Devolver para eles Canaã. Primeiro era cumprir aquilo que Deus havia Promessa. prometido. Há uma Uhum. promessa. Primeiro passo. Sobre Abraão. Existe uma promessa sobre Abraão que, né, sai da terra da tua Deus não é parentela. homem para que minta. Isso aí, vou te dar essa terra. Só que ele não vai dar a Abraão, ele tem que dar a um povo. Lembra? Conta. Sim. Esse é o grande contexto. Por que que ele precisa tirar? Porque aqueles fatores naturais que nós falamos lá atrás, de fome, preserva-se. Por que José entra na história? Você está lendo os patriarcas, daqui a pouco José. Meu Deus, mas o que José está fazendo aqui? Para José é só um elo de ligação, da preservação. Ele mesmo diz, não, só vim para a história para Sim. vocês, para Vocês preservar. tentaram mal contra mim. Não fiquem bravos, não isso fiquem mesmo. tristes. É preservação. Então, Deus cumpre essa promessa. Qual era a promessa? Devolver Canaã. Era devolução. Ele só estava devolvendo aquilo que ele já tinha dado ao pai. Não, Né? e injustiça, né?
Que aí a gente vê um ponto importante, a diferença entre Deus e Faraó, é porque o ato de Deus nessa campanha militar de Canaã foi um reflexo da malignidade crescente dos cananitas. É, Não foi um processo de maldade de Deus, não. ele só tirou Deus teve aquilo. paciência, Eles chegaram no extremo é, agora. é igual, é o mesmo processo de Sodoma e Gomorra. A malignidade é tão grande que subiu as minhas narinas. Então, Israel também é justiça de Deus para aquele povo, cumprimento de justiça de Deus para aquele povo. É uma tomada de terra de forma justa e justificada. Devolvendo. Eles só estavam pegando aquilo que já era deles. A discussão. No meio da religião, a discussão é ferrenha. Mas foi Deus que deu e tal. Beleza. Mas, espiritualmente olhando, relendo o texto, Deus deu. Não, chega exatamente agora como esse lugar de descanso. Tá, só antes de entrar em Canaã, já vamos entrar. Só deixa eu fazer mais uma pergunta para Uhum. vocês, para a gente caminhar para o final. Já está dando aí umas 2 horas de conversa. Ah, no deserto tem todo aquele processo também do decálogo. Tá ali os 10 mandamentos, e Deus começa a passar algumas orientações, porque, como vocês falaram, o Deus que ele conhece agora é o Deus que revelou, que mostrou, que tem poder, é um Deus que mandou coluna de fogo para aquecer, iluminar a nuvem e tal, e agora eles estão aos pés do Sinai, um povo que está com medo de Deus, está com medo desse Deus. Não, Moisés, vai você, nós não queremos ter um contato muito direto com esse Deus. E a gente sabe, Moisés então vai receber os mandamentos. Uma coisa que sempre as pessoas se chocam é que o segundo grande porta-voz de Deus, Arão, está ali embaixo com o povo. Moisés está recebendo revelação e Arão começa a ceder para o povo e vem a história do bezerro de ouro, né? O que a gente entende com isso? Como explicar um Arão que cede assim para o povo? A pressão realmente era intensa, o povo ainda não estava compreendendo tudo o que estava acontecendo e a importância do decálogo e da revelação. Lembra do bate-papo na porta da igreja? Ele tem uma ideia muito interessante ali. É uma teoria? É É muito porque assim, né? top. A gente, A gente conversou isso, nunca acho que imaginava. sábado passado, É sábado, não, sábado, que a gente foi é, na porta da igreja depois do trabalho das irmãs, a gente é crente que fica conversando depois na porta da igreja, fica até meia-noite conversando sobre Bíblia na porta da igreja. assim, ó, Arão, eu sou Arão, você é Arão naquele momento. Todos nós, Nós somos Arão naquele momento. Por quê? Porque Arão ele estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. sacerdotar. O ato, o ato de Arão de pegar e fazer o bezerro foi um ato litúrgico. É, Ele estava oficiando de forma sacerdotal. O problema é que ele estava fazendo isso em idolatria. é isso. Nós somos Arão por quê? Porque eu posso muito bem pegar a minha vocação, ter toda a aparência litúrgica, todo o rito sacerdotal, mas oficiar para um ídolo. Isso aí não pro Oficiar para um eterno. ídolo. Posso estar na montanha, aos pés da montanha de Deus, Isso. mas Vendo, achando Sacerdotando. que. E assim, ó, a gente tem uma ideia muito errada que o povo de Israel ele nunca foi monoteísta, né? Nesse primeiro momento, né? Ele era. Ele tinha uma monolatria, que era o Porque, quê? na Tinha um verdade, único Deus, mas ele acreditava que tinha outros deuses, que era um processo de até porque o construção. El também era um Deus de todos, né? Era um substantivo, né? Era um É um nome próprio substantivo para as mais divindades. genérico, né? Como Deus pra gente em português, que pode representar tanto um Zeus quanto Quando é, o Deus criador de todas as coisas. Então, assim, a gente não pode olhar para esse acontecimento sem primeiro colocar um espelho diante da gente. Porque nós somos Arão. Como que Arão cedeu? Eu cedo todo dia, com os ídolos do meu coração. Todos os dias eu tenho que. É tentado para mim pegar todas as joias que eu ganhei de Deus, pegar tudo que eu ganhei. Quando um cara, por exemplo, vai lá e. ele tem uma pregação que fala disso, né? Cristão feiticeiro, Ah, crente feiticeiro. cristão feiticeiro. É porque, cara, nós precisamos. O crente. isso é a ideia do sacerdotar. Tem elementos O mágicos dentro do a sacerdócio. ideia do Kohen, ela na verdade é uma ideia de quem ele na verdade oficializa o rito, O sagrado. o sagrado. Se ele oficializa o rito e o sagrado, o grande sentido é quando esse Deus eterno, Deus único, está extremamente definido. Mas também a gente não pode pegar Arão ali e crucificar um cara que tinha acabado de sair do Egito, meu Que irmão. Deus nem crucificou. Deus crucificou ele. Foi ele, não tem como. Ele, na verdade, tinha que sacerdotar, era um ofício, eu tenho que fazer. E outra coisa que é muito comum hoje,
Pode pegar qualquer líder desse hoje gigante aí. Se ele tiver que sacerdotar por um ídolo para não perder o seu povo, ele vai Vai fazer. sacerdotar. Vai fazer. E o pior, Todos nós ele somos faz de Arão. forma consciente. Arão não faz de forma consciente. Arão se vê num momento extremamente difícil e ele precisava fazer aquilo. O povo ficou na mão dele, porque Moisés está lá entre relâmpagos e trovões e ele está aqui embaixo segurando a pemba, meu amigo. O que fazer? E se Moisés. Deu povo, Arão. Ah, Foi queriam embora, fazer um exército. voltou. Eu deixei, eu não tive que. Pô, o que era pior? Moisés, ele Consertar o ídolo posteriormente ou perder aquele povo naquele aquele momento? povo sair correndo E dessa, mas você, lutando. pastor, o senhor percebe isso? Qualquer grande líder, ele sempre tem os ídolos, ele fez Ó, ídolos. Ele fez ídolos nas crenças, ele faz ídolos nos próprios milagres, ele construiu ídolos na prosperidade. Todas essas temáticas que envolvem os grandes ambientes das grandes instituições são ídolos. Ídolos. Ele é o Arão do seu tempo. ó, Por isso pastor, que ele vai perder. Duvido que ele chegue hoje ali e diz: olha, a partir de hoje, a nossa igreja está desfazendo todas essas crenças. A partir de hoje é só oração. A gente vai ter um louvorzinho aqui, uma oração, vou pregar a palavra, a gente vai dar a bênção apostólica e vai para casa. Claro que não, ele não vai fazer isso nunca. ó, você Ele pega, por sempre vai ter exemplo, um ídolo para oferecer, a porque é o ídolo que pregação mantém o povo no pé do monte. Senão o ídolo não e tivesse ali. agregado. Agregado, senão o Agregado. povo pulverizava todo. Você pega, por exemplo, um pregador reformado enchendo a boca falando, não, porque eu sou da pregação expositiva. Ele faz da Bíblia um ídolo. O cara faz do texto bíblico um ídolo. O cara faz da performance de pregação dele, da capacidade exegética dele, um bezerro de ouro. Por quê? O que é aquilo ali? Nada mais do que você pegar tudo aquilo que é sagrado e definir para e direcionar para a idolatria. O que é a pregação é sagrada? Porque de onde que veio todo aquele ouro do povo? Da promessa de Deus dos egípcios que deram. Uhum. Então, por exemplo, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, eu ganho de quem? De Deus. De Deus. Um dos maiores erros de Jonas não foi só negar o chamado de Deus. Um dos maiores erros de Jonas foi Jonas era filho de quem? Já metade. Amitai era o quê? Um sacerdote. Ele tinha linhagem sacerdotal, né? O dinheiro que Jonas pegou, porque sacerdote não tem herança, sacerdote não tem ganho. De onde que vinha o dinheiro de Jonas? Ele pegou esse dinheiro e direcionou para quê? Pagar a passagem para É, Tarsis. Construir um ídolo para ele. Uhum. Então, todas as vezes que a gente pega, por que nós somos Arão diante do Monte Sinai fumegante construindo um ídolo? Porque nós somos todos os dias tentados as vozes que nos circulam, pelo nosso coração pecaminoso, pela multidão de vozes que habita na nossa cabeça. Ah, não, 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 Deus está demorando demais. deixa eu criar. Constrói um negocinho aqui. Até porque existe, né, os dois ambientes, né? Esse é o grande, na verdade, é a grande luta hoje. Eu acho que seria assim a solução de nossos problemas é saber que é o seguinte, os anãos estão aqui embaixo, mas Moisés está em cima. Então o Exatamente. sentido é se transformar em Moisés, meu amigo. É. E houve um convite para Arão subir também. Ele não subiu porque ele ficou no Ele não mesmo medo. subiu porque não quis. Ele preferiu ficar. Nós somos a mescla entre esse Moisés. Esse Arão. Um detalhe, pastor. Isso não é um discurso derrotista, nem apocalíptico. Não, nós somos isso mesmo. É parte da experiência humana ser isso. Porque todos nós foi franqueado o sacerdócio universal. Então todos nós temos esse oficiar sacerdotal, seja na minha casa, seja na minha vida pessoal. Começa com a gente mesmo, na verdade. Eu sempre digo isso, meu irmão. O sacerdócio real mesmo é o meu próprio. Claro, o meu lar, a Porque minha mesa, meu primeiro púlpito. Porque alguém já foi lá. Muito raro alguém tomar decisões e consultar. Se o sacerdote era consulta, ele precisava consultar. Ele decide sem consultar, cara. Então ele consulta ninguém. Ele vai consulta... por ele. Exatamente. E aí você pega, por exemplo, o que é construir um bezerro de ouro? Cara que ganha o salário dele. Ah, não, mas eu sou, sei lá, um policial. Não, cara, quem te deu isso foi Deus. Foi Deus. Ponto. O cara que pega isso aí e age, por exemplo, de forma avarenta. O ídolo dele é a avareza. É o bezerro. Ele tá nada mais do que derretendo os ouros que foram dados por Deus e construindo um molde de idolatria que lhe cabe. Na verdade, Porque o bezerro de ouro, só o bezerro de ouro nada mais é do que uma justificativa para o povo. Por quê? Porque Deus nunca se apresentou, Deus de Israel nunca se apresentou de forma material. Eles não O tinham essa sacerdote experiência. egípcio, quando ele queria falar de um Deus, ele chegava aqui, ó. Esse aqui é Anubis.
Mostrava a estátua. O povo não sabia. Então foi uma saída de Moisés para falar: tá aqui o Deus de vocês. Ó, pega. Não, é isso aí. E é Na o que a gente, verdade, o que a gente ele, fez no nosso coração. você vê que o texto dá a impressão que ele tem um sentimento de peso quando ele diz Ele isso não aí. gosta dessa situação. É isso que vocês querem? Então tá aqui, ó. Mas Meu Deus de toda vocês. parte da humanidade trabalha exatamente, pega todas as coisas que Deus lhe dá e transforma num ambiente visível, de preferência que reluz. E, a- Se trouxer brilho, e aí, aí que o cara. até a austeridade vira ídolo. Até a É, austeridade vira ídolo. Porque daí você olha para alguém que tá ganhando dinheiro e pensa: nossa, que esbanjador. é, A tua avareza, a tua inveja é tipo Caim. Caim, diante do sucesso de Abel, de ter sido a oferta aceita, ele vai lá e, nossa, por que não eu? é. Uhum. Sabe? E a gente constrói disso ídolo, né? A grande lição, eu tô falando demais, mas o grande ponto, a grande mágica de pedagogia do deserto parte disso. Vocês são mestres em fazer ídolos para vocês. Vocês são introjetados numa cultura que é múltipla em fazer ídolos. E Deus fala: não terás outro Deus a não ser. Aí, Porque na verdade eles no futuro eles não terão um bezerro, mas a idolatria vai estar porque poste Sim. ídolo. porque na Tá no verdade coração. Tá no exatamente. coração. E hoje é o quê? É o trabalho, Na verdade o bezerro era é só o uma Dinheiro. materialização, né. que a gente se materializa no nosso De tempo hoje em todas as coisas, tudo. Em casamento. a gente materializa na mensagem, igual você falou, cara. É, o Ao ponto do pregador. cara, um dia, o cara fica estressado. Um dia eu estava escutando alguém lá revoltado que descobriu que estavam pregando a mensagem É. dele. Eu perguntei, mas é sua? Não, quem dera se todo mundo Não, eu profetizasse. pensei que era do Espírito. Não, e os detalhes, ó, isso é tão importante, é bom apontar o dedo pra gente antes de falar do povo, né? Mas isso é tão importante que você vê, principalmente no meio reformado, você vê muito cara ostentando o estudo, e que é um cara, ele trata igual um bezerrinho de ouro. Não, porque eu fiz uma faculdade e eu estudei isso. Meu Meu, pós-doutorado. não, e não que eu seja contra, obviamente, que é isso, É, mas a questão é que o quê? Ídolo é um negócio tão sarnento que ele pode ser qualquer coisa. com certeza. O cara faz de uma barata um ídolo. O irmão, quase tendo um infarto, eu perguntei a ele, meu irmão, mas é teu ou é do Espírito Santo? Aí, É. não é do Espírito Santo. Então, podia ele ter público, cara, deixa eu ver. Moisés, Assim. Moisés é um cara. Eu sou fã. Acho que assim, o Moisés. Pelo que eu tô vendo aqui, nós estamos diante de dois grandes fãs de Moisés. É, né? Maravilhoso. Na verdade, eu quero puxar. Ó, deixa eu fazer meu Ah. ídolo. Deixa eu derreter. Deixa eu derreter meu. Moisés não tem Deixa eu derreter minhas joias. Cara, ele pegou esse prazer na sala de aula, quando eu dei aula, eu verdade. dei tempo pra ele. Verdade, verdade. Tá. Sim, fui aluno dele. Eu também. É, Abrindo um parênteses aqui. Entre principais personagens bíblicos, botamos Abraão, botamos Jacó, botamos Davi, botamos Paulo e botamos Moisés. Não, Jesus, né? Não, né? põe. Um ao cinco. Moisés, Paulo. Paulo. Não, eu vou 5. Eu trabalho com 3. Eu trabalho com Moisés. Sem falar de Jesus, né? Eu trabalho com Moisés, Samuel e Paulo. Moisés, Samuel. Moisés De importância, assim. Os caras. Você tá descartando um Abraão, um Elias, um Davi? Mas é porque são mais símbolos, né? São mais símbolos do que feitos. Por exemplo, Elias é o pai do profetismo da fala. Ok, dentro dos movimentos proféticos, quando a gente vai lá, Depressivo. aprende sobre os movimentos os movimentos proféticos. Mas quem é o pai da profecia? Samuel. Uhum. Então, Elias. No profissional, né? Elias só seguiu. Certo. Ele é importante. Ele é o pai da profecia da fala. O que era aquele? Quem que é o pai da monarquia? Davi. Mas olha só. Não, Mas o pai da monarquia é Samuel. Davi é o primeiro rei. Saul é o primeiro rei. Mas quem é o pai da monarquia? Samuel. Os dois maiores reis. Cara, olha só, faz uma leitura de Juízes. Juízes é assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor e se levantou Aí tá, você vem fazendo essa leitura todinha. Chega no livro de Samuel, acabou. Ele unifica as tribos. Eu gosto muito daquela expressão: vem em paz ao profeta, porque o cara chegava, Samuel era cerol. Samuel já chegava e pensava: meu Deus, Samuel chegou. Por quê, meu irmão? Era reto. Tá legal, não tá, vai pro pau. Samuel era assim. Então, Samuel unificou Israel.
Samuel preparou. Líder nato. Nós vamos ter que fazer um Líder nato. podcast de Samuel, tá? Mas eu já Vai entendi. ser. A pessoa vai ter que cuidar, Porque não vai ter erro de organização. Mas é- Não, mas vai ser. Por que Moisés é tão importante assim, ó? Moisés é o pai de tudo, cara. Cara, Ele Moisés, ele começou, fez ele, até o ele não pegou nada profetismo. pronto, tudo, o profetismo. Aí, no final, é aquela que eu falo, ó, Moisés deixou, o gigante morre, né? Sobe no néu, molha tudo, mas deixa, ó, ele deixou profetismo, monarquia, Dom, sacerdócio, lei, ele deixou escravidão, família, guerra, paz, terra dividida, isso, assentamento, o que mais? Ó, olha quantas coisas ele deixou pronto, mesmo aquelas que seriam posteriores. O templo, cara, ele deixa tudo pronto. A história veterotestamentária, na verdade, é a conclusão dos conclusão escritos de de tudo que Moisés. Moisés pensou e viveu. Moisés é tão impactante que assim, ó, você não consegue pensar Israel sem Moisés. É difícil. Os Quase códigos civil, impossível. processual e penal. Moisés, Uhum. lei litúrgica, tudo é Moisés. Moisés, Posse, Festas, tudo. escravos, tudo. estrangeiros. Isso, família, escravo, guerra, paz, tudo. Ele deixa tudo pronto. Cara, Deuteronômio, na verdade, é um compêndio de tudo isso. Entre bênçãos e maldições, ele compreende Moisés, todas essas e ideias. dentro desse processo, além de toda essa capacidade intelectual, você tem a figura do Moisés humilde, né? Eu sou muito impactado. Talvez é Quando- o que mais me cative. É o que mais me Exatamente. cativa. É ver aquele homem que Fez isso tudo e não Tudo. se abalou. Não se deixou e nem contaminar. reclamou. Porque é o seguinte, quando eu fiz a minha primeira leitura sobre Moisés, numa perspectiva de formar o personagem e tanto historiá-lo quanto teologizá-lo, mas também como aplicar ele para a minha vida, sinceramente eu esperava, se fosse uma leitura comum, dele chegar ali no finalzinho de Deuteronômio e refalar com Deus, poxa Deus, Nem isso você me deu. pô, não Abre vai uma deixar, exceção. não vai Pois deixar é. eu entrar, Ó, eu ia não falar, vai deixar eu entrar na terra. a gente pulou umas coisas que não tem mais como voltar, porque eu acho que o nosso tempo está indo, né? Mas sobre a descida de Moisés, quebrou as tábuas, né? O mais manso da terra ficou indignado também. Depois tem a questão dos espias, que é um momento divisório. Mas enfim, vamos lá para o final. Moisés fez o que fez, como vocês já relataram também aqui, e ele não vai entrar na terra prometida. Ele é humano. Ok. Mas a pergunta, porque no diálogo ali, Deus afirma, né? Olha, você bateu lá na rocha, né? Aonde entra essa argumentação diante de tudo isso? A gente encerra a história de Moisés, nós, né? A nossa humanidade, puxa vida, né? O camarada se esforçou 40 anos, ele não vai entrar. Mas essa é a perspectiva que a gente tem, que é contaminada por essa ideia heróica. É, e de resultados. Moisés, ele ganhou o que ele queria. Que é Ele ver queria Deus. Ele não queria Israel, ele não queria Canaã, não queria nada. Encerro sempre dizendo o seguinte: encerro quase sempre as minhas falas dentro disso é o seguinte. Se nós, primeiro eu faço um contraponto com a nossa atualidade. Se nós passarmos uma vida perseguindo o céu, vamos morrer frustrados. Porque é Cristo. Céu é a consequência de Cristo. Agora volta lá em Moisés. Se Moisés tivesse feito tudo o que fez, enquanto uma expectativa de pisar em Canaã, teria morrido frustrado. Ele não teria nunca conseguido. teve expectativa. Na verdade, talvez pelo peso da vida e da idade, ele não tinha essa perspectiva de entrar em Canaã. Ele não declara isso. Na verdade, era Deus. Moisés passou a vida inteira perseguindo a voz de Deus, sabe? Talvez o que Moisés sente. Se eu fizer hoje, se eu parafrasear Moisés a partir de mim mesmo, nessa tentativa que eu tenho, assim, absurda de chegar, de ser uma pessoa melhor, de viver uma vida de transformação um dia após o outro, hoje eu sentiria falta. Se Deus falar para mim hoje que eu vou morrer agora, aos 57 anos, sabe o que vai me fazer falta? Não é o céu, é o meu bate-papo com o Espírito Santo. É essa interação, sabe, esses questionamentos, esse cara extremamente questionável que eu sou, e com esses momentos de amenizar. Igual hoje, um irmão chega para mim, fala uma coisa, aí eu falo, eu vou pegar esse irmão, eu vou falar tudo que eu quero falar. Aí falo, aí aquela voz fala assim, já desabafou? Já. Então você não vai falar nada, você fica quieto. Pois é. Você já desabafei, sabe? Isso eu sentiria falta.
Eu não sinto falta, eu não sei, eu não sinto saudade, falta do céu. Cara, eu vou sentir falta. Quando eu tiver para morrer, sabe, quando Deus me chamar, quando eu for atravessar esses portais, se existirem, o que eu vou sentir falta é de Cristo, de ter vivido Cristo aqui nessa terra. Na minha limitação. Porque Exatamente. esse é o ponto de Moisés, né? Moisés, a gente olha e fala, Moisés era o homem mais humilde, mais manso da terra, mas quebrou as tábuas. Ele era humano. É. Sim. E na Ele não era um verdade, robô. Nós, no lugar dele, Queria quebrar a matava cabeça do Deus. povo. e às vezes eu penso, pô, eu prefiro morrer no auge assim também, né? É melhor do que já pensou, sentar em Canaã, já não tem a mesma força, ficar recebendo relatório de Josué. Aguentando Ó, a língua Moisés, do ó, povo. hoje a gente. E assim, Isso mesmo. e Moisés traz uma lição pra gente, né? Sabe a hora de parar, né? É, exatamente. Moisés traz essa lição. Ele não lutou pra continuar. Ele não lutou pra continuar. Ele soube a hora que era o tempo dele. Ele Eu chegou e tenho, falou assim: tenho uma ideia que eu chega. falo sempre, prefiro morrer no Nebo. Imagina, morrer É no melhor Nebo, morrer no Nebo, pô. trocando uma ideia É com melhor Deus. isso, trocando ideia, vendo, assistindo, vendo coisas tanto no mundo físico quanto espiritual. Eu quero morrer no Nebo, eu não quero sentar em Canaã para curtir velhice, no Quem que você sentido acha de que que teve uma morte melhor? decepcionado. É, Quem que você acha que teve uma morte melhor? Davi ou Moisés? claro que foi Moisés. Davi morre tendo que ser No esquentado, palácio, né? os ossos doendo. É, Enfim, se a gente morrer no dá Nebo. corda pra vocês, a gente vai longe, Vai né? levar um dia aqui. Eu ia fazer mais uma pergunta polêmica, mas assim, ó, a gente vai falar 3 horas aqui sobre a história da disputa pelo corpo de Moisés, mas você vai ficar para um Ah, tá bom. um outro momento você acompanha a gente aqui nos próximos bate-papo, nessa interação. Mas eu quero agradecer vocês, eu quero que vocês deixem uma última palavra. Última palavra, Alexandre. Nós como crente, nós como igreja, nós que queremos viver as promessas de Deus também, o que a gente precisa, resumidamente, aprender então com toda essa saída do povo do Egito e com a vida de Moisés? Rapidamente, uma aplicação. Eu acho que ser viciado em Deus, né? Acho que a principal característica de Moisés é que Moisés ele era tão viciado na presença de Deus, ele era tão Dependente. ávido, não ávido, ele tinha Sede. perseguição, sede Se pela a tua presença de Deus. presença não for conosco, não nos faça subir Êxodo daqui. 33, mostra-me a tua glória. Ele é tão profundo nisso que ele, inclusive, não leva a mulher dele. Ele é capaz de abandonar, ele era capaz de abrir mão de tudo em prol da vontade de Deus. E como é difícil pra gente, como é desafiador pra gente olhar para as nossas vidas, para o nosso bem-estar cotidiano e estar disposto a virar e falar: esse é bonito demais no palco. Na Deus, vida que eu quero seguir a tua vontade, mas é lindo nas poesias musicais, né, nos e se Deus te discursos. leva para o anonimato do deserto? É. Que é a vida real. Então, assim, a grande lição de Moisés é seja real. Viva a vida cotidiana. O evangelho não é feito de evento, o evangelho não é feito do Sinai, o evangelho não foi feito os momentos mais impactantes de Moisés não foi ali nos milagres, Nem no não, decálogo. foi nos momentos que ele entrava para a tenda da congregação e ninguém sabia o que acontecia lá. Ninguém. Só sabia que o rosto saía brilhando, Ele né? ia lá para a tenda da congregação, volta e o detalhe, onde que era a tenda da congregação? Num cantinho. É. A tenda dele era lá no, não era no centro, era lá no cantinho. E só ele e Deus ali não era discursando. Moisés não tinha prazer nenhum em discursar. Moisés não tinha prazer nenhum em pregar. Moisés não tinha prazer nenhum e não que ele não que ele desgostasse disso, mas o que movia Moisés era a tenda da congregação, o fogo de Deus baixando e só ele e Deus conversando como amigo. Eu, eu acho que a cristandade precisa entender isso. E hoje eu acho que um dos maiores desafios de ser igreja, de ser líder, é exatamente transmitir isso. Porque não é difícil você fazer líderes hoje. Até porque existem escolas. O grande sentido é como formá-los sem palavras, sem uma escola. Porque hoje você tem, sabe, academias, você tem escolas de líderes. Hoje você, de forma proposital, você tem um propósito, você tem uma meta, você tem, né, uma ementa para formar. Só que esse Moisés, ele forma a partir da vida. Sabe, uma das coisas que mais sinto falta e que senti
e vejo que eu preciso estar assim, é formar a partir da vida, é fazer com que Josué caminhe contigo, sabe? Porque isso, você não vê os filhos dele, sabe? Você não vê, você vê o Josué, é uma pessoa Comum. comum que entra, então isso é importante demais a gente formar. E é o exemplo de vida. E eu acho que eu quero fechar exatamente com isso. Eu acho que é fundamental, chegou no final, eu acho que foi essencial e foi extremamente espiritual esse momento. Cara, persiga a voz de Deus. Persiga as promessas de Deus. Não persiga as coisas, não persiga nem o céu. Persiga Cristo, sabe? Viva por Cristo. Entenda que é em Cristo que todas as coisas vão acontecer. Moisés entendeu isso, era em Deus que todas as coisas iam acontecer. Então, entrar em Canaã não tinha nenhuma importância para Moisés. Importante era Deus, viver aquilo ali, ó. Deus, ele era tarado por Deus, ele era ficcionado por Deus. É isso que eu acho que Moisés serve para a gente entender isso. A leitura da cultura do deserto serve para a gente entender, sabe? Você parar para olhar exatamente a partir do ponto de vista em que o cara é geracional, sabe? Ele vai vivendo fases extremamente significativas e construtoras. Quer dizer, ele vai desconstruindo e construindo, ele vai desconstruindo e construindo para chegar naquele jeito ali. Então, isso é importante. Não adianta fazer uma leitura numa visão teológica, não adianta fazer uma leitura porque eu preciso dizer coisas para alguém no outro dia lá, porque quase sempre as mensagens são extremamente construídas a partir da necessidade, não da igreja que eu vejo, nem sei. É aquilo que eu acho que eu posso falar. Não, faz a leitura bíblica, faz essa leitura da palavra de Deus a partir disso. Cristo e tudo em Cristo. Aí sim, se um dia o céu vai chegar, vai chegar de forma tremenda, tranquila. Você não vai sentir nunca saudade do céu. Você vai sentir saudade de Cristo. Aqui. Por isso que eu gosto muito daquela expressão de Pedro, Senhor, para A onde quem iremos iremos nós? nós se só tu tens palavra de vida eterna? É isso que define para mim. Isso me define. Cristo. Amém. Chegamos ao fim, então, do Quantas nosso vozes? podcast. Não, deu um tempinho bom de conversa, acho que deu de aprender algumas coisas, mas vocês viram, né? Nós estamos diante de dois mestres aqui, que têm muito a contribuir, e eles estarão em outros momentos aqui com a gente. Eu quero agradecer a sua atenção, você que esteve com a gente. Por favor, você que ainda não segue a Invencível Academy ou aqui no podcast da Invencível, siga-nos, sempre esteja curtindo, porque tem muito conteúdo bom para abençoar e edificar a sua vida. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe grandemente.